Marcelo Ferraz. Márcio Hashimoto. Já ouviu falar? Márcio Hashimoto. Peraí, deixa eu dar um IMDb aqui. De respeito, hein? O cabra é bom, hein? Tem nem roupa pra encontrar um cara desse, como diz nosso amigo Heineken, hein? Descreve um pouquinho o IMDb do rapaz aí. Olha aqui, meu amigo, olhando aqui por alto, já bati o olho aqui no primeiro. Sensacional, Bingo, o Rei das Manhãs. Tem também Irmãos Freitas, tem O Mecanismo, série famosa e polêmica. Tem Faroeste Caboclo, tem só coisa boa aqui. Pois é, rapaz, um currículo invejável, um dos maiores montadores do Brasil, Márcio Hashimoto, que é associado aí, um dos sócios fundadores da AMC, da Associação dos Montadores de Cinema de São Paulo, e agora membro apoiador do Sala de Edição, está lá com a gente no Sala VIP, o grupo de apoiadores do Sala de Edição, do podcast Sala de Edição. Obviamente que o Marcelão estava fazendo uma brincadeira, porque ele conhece Márcio Hashimoto, e a gente tá... Enfim, a gente ficou, como eu disse, bem diz sempre Gustavo Heineken do Segundo Corte e parafraseado agora por Marcelo Ferraz, não temos nem roupa para esse momento, Marcelo. Não temos. E a gente tá aqui, né, enrolando os ouvintes nesse momento pré-episódio para avisar que o Márcio Hashimoto vai estar com a gente num momento muito gostoso, muito especial, que é o nosso Happy Hour. Para quem não conhece o Happy Hour, toda última sexta-feira do mês a gente se reúne com os nossos apoiadores na plataforma Zoom, né, que todo mundo já tá conhecendo aí. O Márcio Hashimoto vai estar com a gente no primeiro Happy Hour do ano, que vai ser no dia 26 de março. Na última sexta-feira de março a gente vai voltar com o Happy Hour, a gente já voltou com os episódios, agora a gente vai voltar com o Happy Hour do Sala VIP e o Márcio Hashimoto vai estar com a gente, Marcelão. Pô, cara, sensacional. O Happy Hour eu gosto pra caramba, essa coisa de... É um papo muito descontraído, né? É como se fosse mesmo um papo de boteco, só que obviamente a gente senta pra bater papo sobre vida de editor, sobre as questões, e a coisa fica em aberto. É isso mesmo, é sentar pra tomar uma cervejinha ali online, e agora com a presença do Márcio, ainda vai ter, obviamente, essa informalidade do bate-papo de boteco, só que a gente vai ter a presença dele discutindo um filme específico dele. Qual vai ser, Rafa? Era o Hotel Cambridge. É um filme muito bom, muito foda, pra não economizar palavrão. Eu, quando assisti, me sensibilizei demais. Cheguei a chorar, Marcelão. Cheguei a chorar. Fiquei emocionado. O filme emocionou mesmo. É uma temática muito delicada e muito importante, né? Uma discussão muito importante sobre movimentos de ocupação, movimento de pessoas que não têm moradia. Então tem toda essa polêmica, né, de invasão versus ocupação. É uma mistura de documentário com ficção. É uma ficção, mas tem elementos documentais, tem cenas reais filmadas e usadas nesse filme. E é um filme que obviamente não causou o furor que causou o Bingo, o Rei das Manhãs, que é o filme do Bozo, pra quem não conhece, ou Faroeste Caboclo, né, da música do Legião, ou até O Mecanismo, né, com todas as suas polêmicas, ou A Vida do Popó lá dos Irmãos Freitas, mas é o filme, ele não esconde isso, é o filme favorito ali do Hashimoto, é o filme que ele escolheu pra conversar com a gente, e como a gente disse, vai ser como todos os happy hours têm sido, um ambiente bem descontraído, mas a gente quer focar a partir de agora sempre em uma obra. A ideia, na verdade, é daqui pra frente, né, trazendo essa novidade do Happy Hour 2021, é trazer sempre um convidado especial todo mês. Então, a estrear aí com o Hashimoto fazendo essa apresentação sobre o filme era o Hotel Cambridge. E o bacana é que, além de falar sobre o filme, ele vai abrir a timeline do filme para discutir. Então, além de conversar, além de ter esse insight aí de como é que ele trabalhou nessa obra... Cara. Exatamente, a gente tá numa sala de edição, então vamos em detalhes, vamos nos aprofundar no processo da coisa. É pra isso que eu pago a internet, Marcelo. Tô curioso, cara. Quero ver timelines. Isso aí. E o Era Hotel Cambridge, Marcelão, eu tava vendo aqui, o Hashimoto me passou, eu tava vendo até antes dele me passar, mas ele me passou uma listinha aqui das críticas que recebeu o filme. E, cara, Pablo Vilaça rasgando elogio, Eduardo Escorel fazendo matéria na Piauí, tecendo elogios infinitos ali. Ó, tem uma crítica ou outra, mas
no geral, assim, cara, se eu fosse o editor, eu mandava emoldurar e colocava na parede, porque receber um atestado de Eduardo Escorel... Do Escorel não é pouca coisa. Não é pouca coisa. O grande montador aí do cinema brasileiro, montou filmes do Glauber Rocha e teve uma carreira de diretor, né? E hoje colunista ali da Piauí. Mas enfim, é isso. Vai ter então esse momento muito gostoso que a gente tá tentando experimentar um novo formato. Não é aula, não é palestra, não vai gravar. Então, assim, é um momento íntimo mesmo da gente, né? Então, se você é apoiador do Sala de Edição, sua cadeira já tá reservada, seu espaço já tá devidamente guardadinho ali, tua pulseira VIP tá guardada. Se você ainda não é apoiador do Sala de Edição, fica o convite. A partir de R$ 9,90 por mês, uma quantia quase que simbólica, a gente oferece para vocês não só o Happy Hour, mas também um grupo fechado no Telegram com todos os colaboradores do Sala e todos os apoiadores também que já apoiam o Sala. Hoje em dia a gente está com mais de 100 apoiadores e tem surgido coisas muito legais nesse grupo. E para você assinar o Sala VIP é muito fácil. Você pode entrar no nosso site, saladeedição.com.br, tem lá o menuzinho Sala VIP, ou se você olhar ali no nosso perfil do Instagram, tem ali o link, você clica, tem as opções, o Sala VIP vai estar ali no meio. Então é muito tranquilo de fazer essa assinatura e com isso você está participando desse evento de final de mês e está ajudando o Sala de Edição a continuar no ar. E se você está ouvindo o seu podcast no Spotify, no Apple Podcast, no Google, enfim, no seu tocador favorito, tem aí na descrição o link do Sala VIP e do Happy Hour também. Você fica sabendo como se inscrever, como apoiar. A gente agradece demais a sua colaboração e a gente se encontra no dia 26 de março. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Fala, Marcelo. Salve, pessoal. Salve, Rafa. Beleza? Tudo bom, Marcelão? Estamos aqui em mais um episódio sobre editores empreendedores e conosco um convidado muito especial. Apresente para os nossos ouvintes, Marcelo Ferraz. A gente está aqui com o Lucas Mota, famoso Luquinhas. E para quem não conhece, o Luquinhas é diretor, editor, videomaker, fotógrafo e criador de conteúdo sobre audiovisual. Então o cara tem aí uma extensa biografia. Luquinhas, seja muito bem-vindo, cara. É uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado. É uma honra aqui participar com vocês aqui. Eu já tive uma breve participação no especial que a gente gravou aí. E agora poder conversar com vocês aí por uma hora aí vai ser muito legal mesmo. E, obrigado pela apresentação. Essa lista gigante aí não é porque eu sou a pessoa mais incrível do mundo, não. Mas a minha escola é a Guerrilha, que você faz um pouquinho de tudo. Então a gente vai se virando aí como dá. E, Luquinhas, essa participação que você falou, só para contextualizar quem não ouviu esse episódio, foi aquele do dia do podcast, né? Que você participou. Exatamente. É verdade, o pessoal do Santa Mãe. Quem mais que tava? Santa Mãe do Iso Alto. O Papo de Fotógrafo também. Papo de Fotógrafo. Nos saudosos tempos pré-pandemia, em que a gente podia se encontrar presencialmente. Quem diria, ainda bem, né? que a gente fez isso antes, né? Se fosse esperar um tempo, ia ficar impossível. Muito bem, senhoras e senhores, então estamos de volta em mais um episódio sobre editores empreendedores. Como já falei na cabeça, a gente está entrevistando aqui algumas pessoas, algumas personalidades, alguns profissionais que empreendem, né? Não necessariamente estão 100% ligados aí com a edição, com a montagem, mas profissionais que têm a montagem dentro do seu escopo de trabalho, dentro dos seus afazeres, ou que já mexeram com isso e gostam de lidar com a edição. E é o caso também, assim como foi o caso do Ivo, é o caso também do Luquinhas, que está aqui no nosso segundo episódio sobre o tema. E eu acho que nada melhor do que começar a falar da sua carreira, Luquinhas. O Luquinhas aí que tem, como a gente disse na cabeça, já fez muita coisa, tem um histórico muito bacana de guerrilha, inclusive ele levou esse nome aí, né, pra ele, num de suas empreitadas aí, que é um grupo que ele já vai explicar aí pra vocês como é que funciona.
mas o Luquinhas é um cara da guerrilha, um videomaker, um filmmaker que tá aí na ativa faz um tempo, fazendo trabalhos grandes. Ele ficou famoso aí por filmar as coisas do Jovem Nerd. Não podia deixar de falar, né, cara? O rapaz é videomaker ali do Jovem Nerd, do Azaghal. Participou de um Nerdcast, Marcelo Ferraz. Isso aí, o Nerdcast de 2018, né? Eu acho que a gente não tinha nem começado, a gente tava começando o podcast. Pois é, número 638, mais precisamente pra quem quiser ouvir. Não só ele, como estava presente também o Américo Fazio e a Amanda Lousada também estavam nesse episódio. Exato, acho que eu vou tatuar esse número aqui, porque foi um negócio bizarro e, putz, depois eu posso contar essa história aí, mas foi uma experiência muito legal. O episódio tá realmente muito bom. Mas daqui a pouco você começa pela sua história, Luquinhas. Quem é o Luquinhas? De onde surgiu o Lucas? Lucas Mota, né, seu nome? E conta aí pro ouvinte. Eu tenho 35 anos, né, sou de 85, né, eu aparento ser um pouco mais novo, mas já sofri bastante nessa vida aí. E eu comecei o meu trabalho, meu primeiro emprego mesmo, era dando aula de Windows 95 nessas escolas de informática que iam na escola, falar assim, vem fazer um curso aqui, no final do curso a gente vai te dar um estágio e tudo mais. Rolava muito isso nos anos 90. Eu peguei desses cursos, fiz e comecei a dar aula lá para ganhar R$50 por mês, né? É legal que isso linka com o meu trabalho de hoje, né? De criação de conteúdo sobre audiovisual. Eu sempre gostei de ensinar e de compartilhar. E aí, com 15 anos, mais ou menos, isso foi, sei lá, tinha uns 12, 13, com uns 15 anos eu abri o CorelDRAW pela primeira vez e ali eu comecei minha carreira de designer. Na verdade, antes do audiovisual, eu consegui ter uma carreira bem sólida com design gráfico e design web. E, putz, trabalhei em agência, freelei, trabalhei em banco, trabalhei no Santander. Fiquei 3 anos lá trabalhando na intranet lá deles e tal. E aí, em 2006, eu conheci a fotografia na faculdade de design. Eu fiz um módulo lá de fotografia analógica. Putz, fiquei maluco, adorei. Comecei a fotografar em 2010. Chegou a 5D Mark II, que revolucionou o mercado de vídeo, né? E aí, a partir daí, eu, como muitos fotógrafos, comecei a filmar também. Então, eu fui carregando essa carreira tripla aí de design, foto e vídeo, que era bom pra mim, porque eu trabalhava bastante com música, né? Então, eu pegava um artista e fazia a foto da capa do CD, já fazia a arte, já fazia o clipe, fazia todo o pacotão. E isso me rendeu boas aventuras, né? E aí, um ano, 2 anos atrás, eu desisti do design mesmo, porque não tinha como levar tudo adiante, né? Fotografia e vídeo. E hoje é até legal esse tema que vocês me convidaram, porque eu já estava fazendo um caminho de trabalhar mais em casa, não sair tanto para fotografar, para gravar. E a pandemia apareceu logo na sequência e isso, para mim, não foi tão prejudicial, porque eu já estava nesse caminho de trabalhar mais em casa, com edição, pós-produção e tudo mais. Então hoje minha maior renda é da minha produtora e 90% do que a gente faz aqui é edição. Então tem tudo a ver com esse momento e com esse programa de vocês. Eu dei uma boa resumida, assim, putz, tem 1000 aventuras nesse meio de campo aí, só que acho que já dá pra vocês terem uma ideia mais ou menos de onde que eu vim. Ah, que legal, não, eu fiquei curioso aqui, cara, quer dizer que tá 90, eu achei que não sabia que você tava tão atarefado com edições. 90% do seu tempo você tá editando, então que massa, cara. Aqui na produtora a gente a gente trabalha com YouTube, com infoproduto, corporativo, edição, né, de conteúdo principalmente. Quando começou a pandemia, a nossa demanda aqui de canais, criando seus próprios conteúdos, a gente tem um cliente que é uma escola online, então esse mercado aqueceu muito, né, na pandemia, de curso, infoproduto, marketing e tudo mais, e eu já tava nessa transição para trabalhar com edição, só edição, né? Aí calhou muito bem. Então a gente tá fazendo esse tipo de conteúdo, a gente precisa até pegar mais gente. Então eu tô, aos poucos, o meu plano aqui é ir editando menos para trabalhar com meus projetos pessoais, que eu posso falar aqui depois, né? Mas o nosso trabalho mesmo da produtora aqui é a edição praticamente. E antes da pandemia, Luquinhas, esse caminho já veio naturalmente ou foi uma coisa que você parou e pensou, não, é isso aqui que eu quero trilhar e aí calhou de ter a pandemia e aí as coisas se fecharam? Então, eu sempre fui muito reativo, né? Eu nunca me planejei muito. Agora, mais velho, eu tenho seguido um caminho muito mais de planejamento, mais eficiente, né, do que eu sempre fiz. Então, eu sempre fui muito reativo às minhas vontades, ao que estava acontecendo, ao que eu queria testar, eu sempre testei muitas coisas. Então eu fui desbravando e fui, gostava de uma coisa, ia em frente, não gostava, largava, ia pra outra e assim eu fui crescendo aí nessas profissões, né? O bom é que uma ajuda a outra, né? Então eu não perdi, eu não fui assim, fui advogado, depois larguei, virei médico, depois larguei e fui virar cozinheiro, porque são profissões que talvez não se liguem muito.
Mas como o audiovisual ele é uma mistura de design, de fotografia, de vídeo, tanto de gravação, edição e tal, tudo isso me deu uma boa base. Então hoje, quando eu vou editar um vídeo, eu trago comigo um pouco do design, eu trago um pouco da minha visão de direção, como organizar melhor o take, ou como até reenquadrar alguma filmagem que não ficou muito legal. Então tudo isso somado me deu uma boa base para o que eu faço hoje. Mas respondendo a sua pergunta, eu sempre fui muito mais reativo, né? Só que o que eu faço hoje eu gosto. Tá dentro do audiovisual, é um tipo de trabalho que eu consumo bastante no YouTube, canais de YouTube e tudo mais, vídeos. Então, não foi nada planejado. Quando eu crescer eu quero ser editor ou... Foi um caminho mesmo, foi um degradê gigante de várias escolhas e renúncias. E aí eu cheguei até aqui. Eu não sei o que vai rolar amanhã, daqui 1 ano, 5 anos, mas eu vou seguindo em frente. A vida foi levando, legal. E é interessante, nesse episódio de Videomaker e tal, eu vou falar a qualquer momento você pode fazer aí suas referências ao episódio do Jovem Nerd, mas é porque realmente foi um episódio muito bacana sobre videomaking, sobre filmmaking, que vocês falaram muitas coisas que eu já tinha ouvido esse episódio faz acho que uns 2 anos que ele lançou, se eu não me engano, 1 ano e meio talvez, mas eu ouvi de novo pra relembrar o que você tinha dito e tal, e na época eu nem conhecia o Américo, eu nem lembrava que o Américo tava lá nesse episódio também. E vocês falaram umas coisas interessantes lá naquele episódio. Você falou... eu queria que você falasse um pouco dessa história da vida do videomaker e do filmmaking. Quando você fala que você era mais reativo, isso também acaba tendo a ver com a questão do empreendedorismo na tua vida, né? E talvez eu enxergo um pouco todos os videomakers e filmmakers, no fundo, como empreendedores. Alguns porque quiseram, outros porque talvez pela necessidade mesmo, né? Mas a verdade é que se o videomaker e o filmmaker não for um bom empreendedor, ou não tiver bons traços de empreendedorismo, fica difícil, né, Luquinhas? Faz muito sentido. Eu acho que assim, o brasileiro ele tem uma essência empreendedora, mas eu não quero aqui glamourizar nem normalizar a pobreza e a necessidade como empreendedorismo, como alguns fazem. Só que essa raiz de você querer resolver os problemas dos outros, de você ter uma solução, de você criar alguma coisa para solucionar um problema, mas antes de tudo, você se sustentar, você se alimentar, essa é a minha raiz também. Então isso somou bastante para minha inquietude, né? Eu sou uma pessoa inquieta, eu quero fazer coisas novas, projetos novos e tudo mais. Então quando a gente fala de filmmaker, de videomaker, geralmente são pessoas que elas não têm uma formação, elas não têm uma história de começo, meio e fim, como a gente encontra em outras profissões, até no cinema mesmo, na TV, como é a área de vocês, que vocês começam de um determinado cargo e vão evoluindo e tudo mais. O filmmaker, ele é mais bagunçado, ele é mais empreendedor, assim, no modo mais superficial que a gente pode falar aqui. É alguém que pegou uma câmera, pode ter estudado, pode não ter estudado, e saiu trabalhando para pagar as contas, ou porque gostava daquilo de alguma forma. Então, a gente acaba somando várias funções e a gente acaba crescendo irregularmente. Às vezes você acaba aprendendo mais uma coisa, mais outra, ou você não fica bom em uma e na outra você fica melhor, ou você tá médio em tudo. Então essas são características que eu percebo tanto em mim quanto em outros videomakers que eu conheço, e por ser algo que... Geralmente o videomaker ele é um freelancer, ou ele tem a própria produtorinha dele de uma pessoa só, ou alguns amigos ali. Então a necessidade faz com que essa pessoa precise ir atrás dos clientes, precise se organizar, fazer as suas planilhas de finanças e convencer o cliente e tudo mais. Então é mais fácil você ver um perfil desse correndo atrás do que um videomaker que trabalha numa empresa mesmo, ou numa produtora que vai ficar ali um tempo sem se preocupar com essa parte de vender o trabalho, de vender as ideias e tudo mais. Mas, assim, uma das partes do audiovisual, né? Que o audiovisual é muito grande, né? Tem muitas facetas aí. Então, o videomaker, ele é um pedaço disso tudo. Então, é bem característico, né? Esse lance da necessidade de você ter que ir atrás do seu próprio trabalho, você se virar e tudo mais, acaba criando esse ser aí que a gente chama de videomaker. E você acabou pegando carona justamente nesse mote aí, né, nesse tema, né, nesse problema que é uma solução ao mesmo tempo, para criar o teu produto, digamos assim. Eu queria que você falasse um pouco pro ouvinte, que inclusive talvez não te conheça, acho difícil o ouvinte do Sala de Edição não te conhecer, mas
se porventura alguém estiver ouvindo e não te conhecer ainda, nem enfim, a guerrilha, explica um pouquinho o que é a guerrilha, o que você tem feito. Você tem dado cursos justamente sobre isso, né? Sobre como lidar no dia a dia, né? Com dicas e como fazer, como você fez. Você abriu agora eu vi que você abriu no Telegram o diário do Luquinhas também, que você está colocando ali algumas coisas, talvez para as pessoas se inspirarem, para quem está começando. Que carona que você pegou nesse tema aí? Carona não, né? Como é que você se planejou para lançar tudo isso e o que é tudo isso? Eu sempre gostei de compartilhar as coisas que eu gosto, que eu faço e tudo mais. Em paralelo, eu sempre gostei de ensinar também, né? Como eu falei, eu comecei, sei lá, com uns 10, 12 anos ali fazendo um estágiozinho numa escola de informática. Depois de um tempo, quando eu comecei a fotografar, ali para 2010, por aí, eu já tinha uns 4, 5 anos de fotografia, já tinha um tempo de design também. Eu dei aula de Photoshop numa escola de fotografia, já dei alguns workshops e tudo mais. Então é uma coisa que eu gosto de fazer, só que eu nunca fiz valendo, assim, professor, né? Nunca assumi esse cargo. E eu sempre, como eu falei, sempre gostei de compartilhar, ensinar e tudo mais, e eu queria fazer alguma coisa relacionada a isso. Eu fiquei em dúvida por bastante tempo. E mais ou menos ali na época do Jovem Nerd mesmo, talvez um pouquinho antes, eu aceitei essa missão. Eu falei, putz, isso é um negócio que eu gostaria de fazer, que é passar um pouco da minha experiência, de todos os meus perrengues, para quem tá começando agora. Hoje é muito mais fácil começar, né? Hoje tem internet, tem YouTube, tem um monte de curso aí de R$50 no Udemy, no Doméstica e tal. Quem não consegue aprender hoje é porque tem algum problema muito, muito grande, assim, ou de tempo, ou financeiro mesmo, porque tá tudo muito acessível em comparação quando eu comecei lá em 2006 na fotografia, né, em 2010 no vídeo, né. E aí eu estou compartilhando de forma gratuita através do meu Instagram, tem os podcasts também, inclusive vocês gravaram comigo um episódio que vai sair em breve, talvez saia antes desse episódio, ou se não saiu, vocês já se inscrevam ali no meu feed, depois quando sair vocês recebem. Então eu tenho um podcast onde eu entrevisto várias pessoas que estão compartilhando também um pouco dessa experiência de vida, e quando a gente compartilha essa experiência, quando a gente dá uma dica, alguma coisa assim, a pessoa que está ouvindo, ela pode economizar tempo e ela pode economizar dinheiro com isso. É uma coisa que eu sempre falo. Os conteúdos que eu faço, se eu tivesse ouvido no início, teria economizado muito tempo e economizado muito dinheiro. E não é aquele lance é um segredo, os segredos da fotografia. Não sei se já receberam algum tipo de propaganda assim, os 10 segredos, né, da edição. 5 passos para ganhar dinheiro no audiovisual. Que ninguém te contou e tal. Não é nada disso, assim, porque, cara, a fotografia, o audiovisual existe, mano, há mais de 100 anos já. Então, não existe nada novo. O que eu tô fazendo aqui é compartilhando coisas que existem há muito tempo, só que é sobre a minha perspectiva e sobre a minha experiência, o que deu certo e o que deu errado. E, posteriormente, eu senti a necessidade de criar um produto, que aí entra o lance de empreendedorismo também, em parceria com o lance de contribuir com as pessoas, que é a Guerrilha. A Guerrilha é uma comunidade de assinatura. Eu estou reformulando a forma de assinatura ainda, mas até hoje é uma assinatura mensal ou anual, onde você paga e você tem acesso a um grupo, e dentro desse grupo tem algumas aulas, tem sorteios mensais com coisas que fazem parte da vida do filmmaker. Tem desde livro, curso, até fita gaffer, fita crepe, acessórios e tudo mais. A gente faz lives mensais também para compartilhar com a galera. Agora a gente está fazendo um desafio lá para os membros, que é o desafio Minidoc. Então eu fiz uma aula bem básica sobre documentários. Então a gente tem que fazer um documentário de até 5 minutos para depois avaliar e trocar uma ideia sobre isso. Então a ideia desse grupo é passar minha experiência de audiovisual, tanto para filmmaker, editores ou fotógrafos. Assim, eu falo bastante sobre o audiovisual de uma forma bem geral, e principalmente com o olhar mais criativo e mais do empreendedorismo também. Como que você vende suas coisas, como que você cria um vídeo, onde você busca inspiração, como que você organiza suas finanças. Então esses são pontos que eu gosto de trazer ali. E enquanto eu ajudo as pessoas com o meu conteúdo gratuito, eu também ajudo as pessoas com esse conteúdo que é pago, é um valor acessível. Se eu tivesse isso quando eu comecei, eu teria, como eu falei, economizado muito tempo e muito dinheiro. E ao mesmo tempo é uma fonte de renda passiva para mim, é um dos meus empreendimentos aqui, para fazer tudo ficar bem sustentável. E, Luquinhas, é muito bacana, né, a gente ter essa possibilidade hoje em dia de criar um material digital, um material online e sobreviver disso, ou pelo menos, né, ter alguma compensação
financeira disso, e é aquilo que você falou, né? Obviamente isso toma tempo, isso tem um investimento de criação aí. Como é que fica dividido para você, em termos de tempo, você criar esse material, você ter essa comunidade, você ter podcast, todo esse lado seu profissional, educativo, vamos dizer assim, né? Você está criando um material educacional em relação à sua profissão de editor, de produtor. Como é que fica a divisão de tempo aí pra você? Você já fez essa conta, mais ou menos? Olha, cara, esse é um desafio. Eu até brinco que é uma vida meio de Batman e Bruce Wayne, porque, cara, é assim... O meu lado produção, produtor, etc., é o lado que dá o dinheiro real, assim, é o que paga as contas, aluguel, etc. A guerrilha, ela já tem, ela já gera dinheiro, mas ela não é autossuficiente ainda, então eu tenho que tirar de um e colocar no outro. Não só o tempo, mas o dinheiro também. E quanto mais trabalho eu consigo na produtora para entrar mais dinheiro e tudo mais, menos tempo eu tenho para me dedicar sobre a guerrilha e sobre esse projeto, que para mim é muito importante. Então isso até é uma parada que eu tô tratando aqui com terapia e tudo mais, para saber me organizar melhor com relação a isso, entender melhor o papel de cada coisa. Mas eu tenho me dedicado, falando bem por cima em porcentagem, assim, uns 20 a 30% na guerrilha e uns 70% mais ou menos na produtora. Só que conforme a produtora vai tendo mais clientes, a gente está conseguindo aumentar o nosso fluxo de trabalho, eu estou conseguindo chamar mais pessoas para trabalhar comigo. Então, quanto mais pessoas eu conseguir trazer, mais tempo eu vou ter para poder cuidar da guerrilha da forma que eu quero. Então, hoje a gente está com 2 editores aqui na casa e a gente também tem um editor de podcast que edita o meu podcast. Então, eu tenho o meu tempo investido é o de gravar com as pessoas, como eu gravei com vocês, e aí eu posso passar para ele, editar e tudo mais. O plano é que eu consiga dividir isso no próximo, durante esse ano mesmo e virar 2022, pelo menos com 50-50. 50% na produtora, 50% trabalhando exclusivamente com a guerrilha e com os conteúdos, que é a parada que eu tenho realmente, assim, um amor, uma missão, né? Eu assumi essa missão e é um negócio que eu quero muito me dedicar o máximo que eu puder. Conseguir terceirizar é bom, né? Às vezes que a gente consegue terceirizar, né, Rafa? Dá um respiro pra pensar as coisas mesmo, né? Pra planejar o futuro. E é muito legal ter... Sabemos bem do que você tá falando. E é muito legal ter o apoio dos ouvintes que acabam bancando, no final das contas, essa possibilidade de terceirização. Você ter um editor faz diferença pra nossa vida, assim, pra qualidade do material que a gente consegue produzir, né? Aquele tempo que a gente economiza ali durante a semana faz uma diferença muito grande no que a gente consegue entregar no final das contas. E, caras, um dilema assim que eu passo, talvez que esteja ouvindo possa passar também, ou não sei, em algum momento, é que assim, quanto mais pessoas eu contrato ou terceirizo, menos dinheiro entra na casa. Só que ao mesmo tempo, o tempo sobra, né? Então, o tempo que eu gastaria editando um podcast, eu posso passar para alguém que edita e eu vou ter aquele tempo livre para fazer outra coisa. Então, esse momento que você faz essa conta, putz, eu tô perdendo X dinheiro, ao invés de pensar, estou investindo para chegar em outro lugar ou conseguir tal resultado, isso aí já faz completa diferença. E eu passei muito tempo com essa dúvida. Nossa, será que eu pago para alguém editar esse podcast? Eu mesmo edito rapidinho aqui, só que esse rapidinho consumia um dia que eu poderia estar fazendo outro projeto, ou trabalhando em algo maior, ou ganhando mais grana em alguma outra atividade. Então isso é um baita dilema que a gente passa, mas eu posso dizer que se você acredita realmente, né, no seu projeto, como eu sei que vocês acreditam no Sala, eu acredito na Guerrilha, nos meus podcasts, vale a pena você, vou deixar de ganhar esse dinheiro aqui. Lógico, né, se tiver com as contas pagas e tudo mais, mas assim, eu vou deixar de ganhar esse dinheiro aqui, vou deixar de comprar alguma coisa que eu queria e tudo mais, porque eu acredito tanto nesse sonho que vale a pena investir nele. Talvez eu tenha um retorno na frente, talvez a minha satisfação seja esse retorno. Que passos mais práticos, assim, você... Como é que foi? Conta um pouquinho mais esse lado aí pra gente. Porque é meio corajoso, né? Você tá ali, sei lá, até no meio de uma pandemia. Tenho visto por nós aqui, né? Às vezes tá sem trabalho, e aí você fala, puta, eu vou pagar pro editor editar o meu podcast. Quer dizer, de repente vamos cortar o editor agora, e eu edito. Mas aí depois entra 2, 3 trabalhos que você não tava esperando, e aí você não consegue entregar o podcast. No teu caso, tantas outras coisas, né? Como é que é fazer essas escolhas, assim? É muito difícil... Você fica pensando racionalmente toda hora, apostando, falando, não, eu vou acreditar até o final, porque tem hora que não é muito preto no branco as coisas, né, cara? Às vezes não acontece exatamente do jeito que você planejou, o resultado não vem tão rápido,
Às vezes dá uns ventos assim que vem umas coisas, de repente, sei lá, sai patrocinador, como aconteceu aqui no Sala também, normal, porque outras pessoas também vivem. Parece que é um ecossistema que você tem que ficar controlando, mas você não consegue controlar os outros elementos que não dependem de você, né? Olha, pensando do lado da produtora, eu sou bem racional com isso e aqui na produtora minha sócia, a Nath, também minha esposa, ela me ajuda bastante nisso, que é a gente bater o martelo em uma decisão, né? Então, aqui, quando a gente consegue, sempre que a gente consegue um cliente novo, um trabalho maior e tudo mais, que dá a possibilidade de chamar alguém, a gente já chama alguém. Eu nem penso mais, nossa, vou perder X mil reais nisso. Porque eu entendo que aquilo ali faz parte do processo e a gente só vai conseguir crescer, só vai conseguir pegar trabalhos maiores e melhores quando a gente fizer isso. Um exemplo aqui, a gente está fazendo um pacote de animações para um canal do YouTube que eu poderia animar, porque é bem simples. Só que nesse exercício que eu falei para vocês de terceirização, a gente fez um formulário, chamamos um monte de... A gente fez um formulário só para meninas que fazem motion, né? E aí a gente selecionou uma menina lá do Sul, assim, poucos seguidores, não é famosa, nada, mas ela manda muito bem. A gente passou para ela resolveu pra gente. A gente entregou pro cliente, ele adorou, fechamos o projeto. Então, assim, é aquele lance do menos dinheiro no meu bolso, só que mais tempo e um trabalho melhor, porque ela é muito melhor do que eu. Eu resolveria esse problema de uma forma mais simples, mas ela conseguiu resolver de uma forma mais sofisticada. Então isso já melhora também a nossa imagem como produtora e a gente pode pegar mais trabalhos por causa disso. Do outro lado, pensando no projeto pessoal, na guerrilha, no que a gente acredita, como eu falei, sempre gostei de compartilhar, sempre fiquei de olho no lance dos youtubers, dos influencers, dos podcasters e tudo mais. Eu queria fazer com que a minha vontade de compartilhar esse meu conteúdo gerasse dinheiro. Só que eu percebi com o tempo, com a quantidade de acessos nas redes, de opções e tudo mais, aumentou a quantidade de criadores de conteúdo, as opções são muito grandes, de podcast mesmo, tem uma infinidade de podcasts, todos brigando ali por um lugarzinho ao sol, e não tem publicidade para todo mundo, não tem dinheiro para todo mundo, e geralmente os maiores conseguem concentrar ali uma grande parte do dinheiro. E aí apareceu o lance dos crowdfunds, dos apoios, que é o que tem salvado alguns podcasts menores, né? Ou projetos menores. Então eu fiquei nesse dilema. Eu queria muito que monetizar o meu trabalho, meu conteúdo, né? Só que nesse caminho eu teria que... O caminho normal que eu vejo, até de amigos, vou produzir conteúdo para sempre, fazendo cada vez melhor, e um dia alguém vai me descobrir, ou um dia vai ter um boom de audiência, ou sei lá, vou ter X ouvintes, seguidores, e esses seguidores, ouvintes, vão me dar uma grana, ou uma marca vai me achar e vai me patrocinar e tudo mais. E conforme o tempo foi passando, eu fui me frustrando, porque tá completamente fora do meu controle tudo isso. O meu controle é continuar produzindo conteúdo. Só que o retorno das pessoas e das marcas não está no meu controle. O que eu pensei? Lendo alguns livros, fazendo alguns cursos de marketing mesmo, de empreendedorismo, eu cheguei à conclusão de que para eu ter um certo controle sobre monetizar o meu conhecimento e meu conteúdo, eu precisaria criar um produto. Então, por isso que eu decidi criar a Guerrilha também, né? É um produto que eu posso vender. Eu não preciso necessariamente esperar a boa vontade de alguém ver que eu estou fazendo alguma coisa ou uma marca me encontrar. Eu tomei a iniciativa e criei um produto que é a Guerrilha, tem a comunidade, tem os cursos e custa tanto. Você quer? Ah, legal, pode pagar, vem fazer parte, você vai curtir. Se não curtir, você perde a grana de volta ou não compra, etc. Como se fosse como se fosse o nosso produto de edição mesmo. O meu produto é uma edição de vídeo, o meu produto é, sei lá, um vídeo de casamento, o que seja. Com isso mudou o meu jogo, né? E o que eu já faturei com a Guerrilha, que não é grandes coisas, com a minha audiência de hoje, com a quantidade de ouvintes que eu tenho no podcast, jamais eu conseguiria esse dinheiro. Jamais uma marca iria atrás de mim para patrocinar meu podcast, porque não tem 1 milhão de views como o Jovem Nerd, por exemplo. Então essa foi a forma que eu encontrei de manter o meu sonho, de conseguir monetizar ele e de conseguir planejar para o futuro. Eu sei que quanto mais aulas eu tiver, que quanto mais o meu produto estiver melhor, quanto mais depoimentos das pessoas falando que gostaram desse produto, mais eu tenho a chance de vender ele e mais eu tenho a chance de ganhar dinheiro com isso. Que é muito diferente da visão do influenciador, do criador de conteúdo, que é eu vou criar
conteúdo e vou esperar que alguém me descubra. Então isso completamente mudou o meu jogo. E é nisso que eu tô trabalhando hoje, né? Eu vejo a Guerrilla, é um sonho, é um projeto, é uma missão, só que eu vejo como um negócio mesmo, é um produto que eu tô melhorando cada vez mais para que os meus clientes, né, eles possam ter cada vez mais um melhor produto. Marcelão, o que você indica para quem tá afim de aprender audiovisual, para quem tá afim de fazer cursos técnicos e de linguagem online? Cara, de bate pronto aqui, não preciso nem pensar duas vezes. Os nossos amigos do AV Makers, que tem mais de 400 horas de cursos, mais de 100 cursos sobre audiovisual, sobre os temas mais amplos possíveis e sempre com atualização, e acessíveis em todas as plataformas. Você pode estar no seu computador, você pode estar no seu celular. Sempre focado na vida do videomaker, do filmmaker. Então, se você quer aprender software, Final Cut, Premiere, DaVinci, tem de tudo. Videografismo. De câmera também. Tem curso de linguagem do Dorji Vasconcelos, tem muita coisa legal. Vale a pena você dar uma olhada. avmakers.com.br que você vai gostar. A gente brinca que é o Netflix dos cursos de audiovisual. A plataforma é muito boa e eles dão desconto especial para quem é ouvinte do Sala de Edição. É isso aí. O pessoal lá tem uma didática muito boa. Eu tava recentemente estudando, voltando um pouquinho a mexer no Premiere. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho algum ranço com o Premiere, mas eu precisei sentar para dar uma atualizada. Que há muito tempo eu não mexia e eu precisei aqui. Tava assistindo um curso do Bruno Baltarejo sobre mixagem de áudio e, cara, tem aqueles pulos do gato e você consegue ir diretamente naquele assunto, porque é tudo muito bem divididinho por capítulos, então você consegue exatamente naquilo que você precisa aprender naquele momento, não precisa ficar horas aprendendo alguma coisa que eventualmente você já sabe. É muito bom ter esse recurso ali no bolso, literalmente, você pode puxar ali do celular e usar o aplicativo dos caras. Então, salva, né? Salva bonito. Salva total. Você quer resolver aquele problema específico, você entra lá, dá busca e já tá ali pra resolver aquela questão. E se você é apoiador do Sala de Edição, você sai em vantagem em dobro, porque Bruno Baltarejo, o grande guru do AV Makers, o Larry Jordan brasileiro, quem mais, Marcelão? Após a referência que a gente tem, é o Ripple Training, né? O AV Makers, que é o Ripple Training do o Steve Martin, etc. Esses gurus todos, a gente tem o guru brasileiro que chama-se Bruno Baltarejo. Ele está lá no grupo do Sala VIP também. Então, se você tá no Sala VIP e assina o AV Makers, rapaz, você vai lá e tira dúvida direto, aí, a gente colocando na conta do Bruno Baltarejo já. O bicho vai ficar puto com a gente depois, hein? Vai todo mundo ficar perguntando coisa lá no Sala VIP. Pô, mas ele tá sempre à disposição, né? Ele é um cara super gente boa nesse sentido. Sempre dá uma força pra todo mundo lá no grupo. É a paciência em pessoa, né? É incrível. Ele é sempre muito atencioso. Um grande abraço aí pro Bruno Baltarejo. Além de manjar muito, ainda é muito paciente, muito generoso. Então, se você tá ouvindo esse episódio, você tem desconto, né? Ouviu, ganhou desconto. O AV Makers funciona num sistema de assinatura. Você faz uma assinatura anual e tem acesso a todas essas 400 horas de material, de cursos. E na hora que você for fazer essa assinatura, você coloca ali Sala 77, Sala 77 e você automaticamente já recebe esse desconto aí ao longo do ano e vai passar a pagar mensalmente R$77, que é um desconto de R$20 em cima do valor original da mensalidade do AV Makers. Então, no final do ano aí você já acumula aí esse desconto bacana que você pode aí usar para outras coisas, para comprar equipamento. Para trazer aquele M1 dos Estados Unidos, né, Marcelão? Olha aí, M2. No final do ano você já vai poder comprar o seu M2. Já vai ter M2. Exatamente, já vai poder usar aí essa graninha economizada e você vai ter aprendido muita coisa aí ao longo do ano. Sala 77 colocou o cupom, garantiu o seu desconto, o seu benefício e tá bonito na fita, Marcelão. É isso aí. Eu queria puxar o assunto aqui um pouco mais agora para edição, voltar um pouquinho pro nosso mote aqui do podcast e aproveitar, queria que você falasse um pouco também ali do... Tô curioso dessa história aí do Jovem Nerd que você falou que ia mandar aqui. Lá no episódio, a Amanda, lá pelas tantas, no momento descontraído, ela soltou uma frase, meio acho que de brincadeira, assim, né? Mas que eu sinto que tem um certo fundo de verdade no audiovisual, entre os videomakers e filmmakers. Ela falou que a edição é o mal necessário. Eu queria saber se você concorda com essa... Até o Américo brincou, né? Que na verdade não é o mal necessário, mas é o diferencial. Mas pelo jeito esse mal necessário aí, ou você tá gostando dele, ou ele está sendo muito necessário, porque você falou que mais de 90% da demanda é edição. Como é que você lida com a edição? Como é que você encara a edição? Olha, eu gosto da edição porque faz parte do audiovisual mesmo, e eu gosto do audiovisual de modo geral. Antes de tudo, né? Quando era criança...
primeira vez que fui pro cinema, tinha, sei lá, uns 6, 7 anos, foi no meu aniversário, assisti Batman Retorno. E assisti no mesmo dia A Bela e a Fera. Fui dos dois Cara, esse opostos. Batman Retorno é muito bom, velho. É um clássico. Imagina, a criança de 6 anos ali vendo tudo Mas aquilo é trash, do Tim Burton. é trash. Putz, mas eu fiquei maluco. E aí eu me apaixonei pelo cinema. E tudo relacionado ao cinema eu gosto bastante. Então a edição é algo que eu gosto bastante, assim. Eu não lembro o contexto dessa conversa do mal necessário, mas o que eu posso dizer é que quem edita, o filmmaker, o videomaker que edita, ele tem um trabalho muito melhor. Porque ele não fica filmando coisas desnecessárias, ele já sabe como começar e terminar um take, porque ele já vai editando na cabeça dele. Quando eu vou fazer algum trabalho para outro diretor ou para outro diretor, geralmente eu entrego uma quantidade de material reduzida, não em opções, mas reduzida em takes assertivos. Quando eu vou filmar, quando eu vou dirigir minhas coisas, meus clipes e tudo mais, eu sou muito rápido na direção, assim. Então, a gente vai rodar um clipe, putz, geralmente meus trabalhos, né, eles não passam mesmo de 12 horas no set, assim, desde da montagem até o encerramento, né, e quem trabalha com audiovisual, cinema, principalmente publicidade, putz, não tem hora às vezes, né, tem gente que fica 30 horas direto no set. E esse meu olhar de editor já me facilita, porque eu sei exatamente os takes que eu quero, que eu preciso, como que eu vou fazer uma transição, quanto tempo demora entre uma fala e outra, que eu posso cortar ou não. Então isso ajuda bastante. Eu não lembro o contexto do Nerdcast, mas eu posso garantir aqui que o filmmaker que sabe edição, ele não precisa ser o melhor editor do mundo, mas ele sabe... o básico da edição, ele vai entregar um trabalho muito melhor. E, putz, eu gosto de edição bastante, assim. E aqui a gente faz mais edição para canal de YouTube, como eu falei, conteúdo. Então não é tanto a montagem como narrativa, é mais a montagem como facilitador de uma didática, né? Mas, por exemplo, eu tenho um sonho que não sei se eu vou realizar, assim, porque também não tô indo para esse caminho, que é editar um longa, né? Eu já editei um média-metragem de um youtuber, até assisti no JK, foi muito legal. Eu editei também um longa que ia pra Netflix, de uma menina que tá no Big Brother, só que teve uma treta de produção, não sei o que aconteceu, mas o vídeo estava editado já, e aí eles pegaram o projeto e jogaram em outra produtora e refizeram o filme. Ia ser meu primeiro trabalho no Netflix, né? Ia ser bem legal, mas não rolou. Mas eu tenho muita vontade de ter essa experiência de editar um longa, um filme legal mesmo e tudo mais, porque o lance de você escolher as coisas ali, dar o ritmo, de você melhorar a atuação do ator, é muito legal essa mágica que a gente faz na edição, né? Então eu gosto bastante. Agora, convenhamos, né? Eu sempre brinco aqui, eu confesso que eu sinto um pouco de inveja, cara, dos diretores, dos câmeras, dos videomakers. Porque, cara, que coisa mais linda, né, Marcelão? Você abre uma diária de trabalho, trabalhou por mais árdua que ela seja, no final do dia contou uma diária, bate o caixa ali e tá registrado. Se o sujeito fala, puta, tem que filmar outro dia, ou sei lá, tem outro trabalho pra você, abre outra diária, mais uma diária de trabalho, né? E a edição muitas vezes rola essa coisa meio ingrata de o sujeito manda alguma coisa pra você e, enfim, 1000 alterações. Tem as refações todas até sabe Deus quando. E aí né? Aquele cachê que você fechou pensando em 3, 4 dias de trabalho, às vezes vira uma semana. E você acaba ganhando muito menos pelo dia trabalhado, né? Nesse sentido, não te dá uma vontade, às vezes, de, sei lá, só filmar? Porque eu sei que você é requisitado pra isso, né? Eu gosto, pensando nesse lado que você falou, você volta pra casa tranquilo, já fiz o que eu tinha que fazer e acabou. Você não precisa ficar sonhando com como eu vou resolver aquele corte, como que eu vou mudar aquela cena e tudo mais. Então isso é um negócio que foi bem legal, né? Quando eu trabalhava como designer, eu já tinha esse problema que você falou de pegar uns trabalhos infinitos, assim, 1000 correções e tudo mais. Quando eu comecei a fotografar e comecei a trabalhar com produção de vídeo, isso foi muito bom pra mim, porque é isso que você falou, é diária, você vai, entrega, depois acabou. A menos quando é um projeto que eu pego inteiro, aí eu tenho que editar e finalizar e tudo mais, aí eu pego um pouco dos dois lados. Mas uma coisa que melhorou muito pra mim foi quando eu comecei a atender clientes mais tranquilos, principalmente, como eu falei, de YouTube, de cursos online e tudo mais. São clientes que eles não tem a exigência de uma publicidade, de um longa, que vão ficar achando pelo em ovo. É um negócio muito mais rápido, muito mais prático. E a gente criou uma regra aqui na produto. Criamos não, né? Isso não é um negócio comum, mas a gente instituiu aqui que tá dando muito resultado, que é a versão 3 é a final. A partir da 3 a gente cobra dependendo da alteração. Só que até eu joguei isso no grupo do Sala, se eu não me engano, acho que o Duca que comentou.
às vezes vocês pegam um trabalho grande, uma publicidade, alguma coisa assim, que tem uma verba considerável ou tem um relacionamento com o cliente, e essa regra das versões acaba não funcionando, né? Às vezes você vai para a versão 10, 15, por uma escolha. Eu prefiro manter o cliente, manter o relacionamento. A verba foi suficiente para 20 alterações, então eu vou seguir o jogo. Mas eu optei aqui por trabalhar com clientes mais tranquilos, com um nicho, né, mais tranquilo. E essa regra das 3 versões aí, praticamente 99,9% das vezes tem funcionado. Eu já usei bastante isso daí. Concordo também que depende muito, né, do mercado que você tá. Então, por exemplo, por mim, assim, falando na publicidade, né? Para mim não muda porque eu ganho por dia, né? Por semana trabalhada e tal. Mas a produtora com certeza tá ganhando muito dinheiro, né? Publicidades de nível A. Então, o sujeito não vai ficar contando o número de alteração. Mas, obviamente, que existe um cronograma. E eu acho que é uma coisa muito importante isso, né? De você estabelecer muito bem, seja por cronograma ou por número de versões, ou seja, a métrica que você usar, mas que tenha uma métrica, que você consiga, que você não fique ao bel prazer do cliente, né? Até questão de, às vezes, sei lá, aconteceu com o Luquinhas, a gente filmou um show aí que até hoje tá o bruto ali boiando no meu HD. Não foi e entregue. O sujeito... e aí o cara me pagou, mas também não editou, eu editei 2, 3 faixas, que tava faltando a mim, então fica aquele job que empaca e não sai nunca, né? Por mais que você já até tenha ganho por ele, aí o problema fica que ele tá ocupando espaço na tua máquina. Então, tem várias coisas, né, a serem levadas em consideração, e de fato eu acho que talvez esse seja também um dos perfis do editor, do filmmaker, né, ou do empreendedor do audiovisual, a ser levado em conta, né, porque é isso, a gente tem muitas coisas, a prospecção, o atendimento e tal, e inclusive... os prazos, entregas e cronogramas, né? Eu particularmente tenho aprendido... foi uma das coisas que eu mais aprendi, né? Embora hoje em dia não acabei focando minha carreira mais como editor mesmo, deixei um pouco para trás a Escotilha Filmes, que era a minha produtora, ainda mas hoje em dia é só praticamente o meu PJ, né? Para emitir minha nota, mas eu lembro que foi uma das coisas que eu mais evoluí, foi nessa questão dos combinados, né? Quanto mais a gente conversa claramente com o cliente e joga aberto é a velha história, né? O combinado não sai caro, né? Preto no branco, não tem erro. E eu acho que é uma das coisas que o pessoal erra bastante, né, Luquinhas? De não combinar, de ficar sem graça, às vezes de mandar umas condições, porque tá querendo pegar o trampo, tá sem grana, e aí depois rola um monte de confusão que não precisaria ter, né? Não, faz sentido, né? E até foi legal isso que você falou de que você optou por esse caminho aí que você está seguindo, que quando a gente vai falar de empreendedorismo, é óbvio, mas a gente tem que repetir que não é o perfil de todo mundo, né? E você também não é obrigado a ser um empreendedor. Tem o caminho da escolha, tem o caminho do perfil, né? Então tem gente que prefere ter uma segurança trabalhando sobre a responsabilidade de alguém. Tem gente que é mais inquieto, que quer resolver o próprio trabalho e correr e fazer e tal. Cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu propósito, né? Então eu gosto de deixar isso claro para a gente não cair naquela clássica de não, você tem que empreender, você tem que ser o dono da sua vida, do seu protagonista da sua história e tudo mais. Eu acho que isso acaba fugindo um pouco da nossa realidade, né? Isso que você falou também dos problemas aí do dia a dia mesmo, da parte burocrática do editor, ou de quem trabalha com audiovisual de forma geral, é que essa pessoa, nós, né, vou me incluir aqui, nós somos muito apaixonados pelo audiovisual. Então, é difícil você monetizar e organizar a parada que você ama, né, que você faz porque você gosta. Então, a gente acaba negligenciando toda a parte administrativa, toda a parte de marketing, toda a parte de negócio, de finanças, porque a gente tá tão apaixonado naquilo que trabalhar e fazer aquilo basta. Às vezes faz até de graça, né? Como vocês até comentaram lá no Jovem Nerd, de um amigo lá, tinha algum filmmaker, algum videomaker que vocês falaram que o cara até aceitava fazer de graça às vezes, quando o job era bacana, quando ele achava que ia ter um retorno para ele, pelo menos de contato. Sim, eu já fiz muito trabalho de graça, eu sei que quem tá ouvindo aí acredito que tenha feito também, e nem pensando assim, vou fazer de graça para ter um portfólio ou para conseguir tal coisa, mas assim, eu gosto tanto, eu queria ver tanto esse projeto ser feito por mim,
que a minha recompensa vai ser fazer isso daí. Só que o que acontece é que vai tendo desgaste, vai tendo atrito com o cliente, aí você também precisa pagar suas contas, você precisa comprar um equipamento novo e tudo mais, e aí a conta não fecha, né? Então, quando a gente tá muito aí você apaixonado... tem que virar pro proprietário do apartamento e falar, então, sabe o que foi? É que eu passei um mês aí editando um clipe, mas olha, o clipe tá foda, viu? Você precisa ver aqui. Eu vou te mandar, cara. Aí. É isso. E aí, a minha sugestão, e algo que eu demorei pra entender, é que é necessário, independente do caminho que você escolheu, que é ser um empreendedor ou trabalhar com alguém, para alguém, é que o mínimo possível de administrar o seu negócio, o seu tempo, sua grana, você precisa fazer, cara. Nem que seja, sei lá, como eu falei, pagar um curso na Udemy, custa R$50 de administração ou alguma coisa de marketing, só para saber o básico, o que eu preciso ter numa planilha, porque você organizando isso de forma simples, você vai evitar dores de cabeça, né? E isso inclui negociação também, o lance das versões que a gente falou. Muitas vezes as pessoas fazem 50 versões porque elas não combinaram antes. Quando eu falei assim, para o cliente, você tem 2 versões para você fazer suas correções, automaticamente ele já se concentrou e reuniu as forças dele lá do lado dele para me trazer de uma vez as correções. Toda vez que eu decidi explicar para o cliente as regras do jogo, a maior parte do tempo ele seguiu as regras e a gente não teve dor de cabeça. E muitas vezes o pessoal fala, beleza, tipo, não tem problema. Não tem. A mesma coisa cria, né, na nossa cabeça, o cara vai ficar chateado que eu pedi isso, que eu só vou dar 3 alterações. O cara, não, beleza, mandar tudo de uma vez, aí ainda olha, tem a segunda chance e ainda tem uma terceira. E obviamente que se o cara pedir a quarta, você vai fazer um último detalhe, mas o fato é que na quarta só vai sobrar o resto do resto, né? Não vai vir aquela alteração, troca a ilha na ilha, troca a música, né? Na terceira alteração. O cara não vai fazer isso. Se o cara fala, putz, esqueci de uma vírgula aqui, você troca pra mim na V4, putz, foi mal, tal. Não, de boa, trocou, relacionamento com o cliente, segue o jogo. E outra coisa que tem a ver com isso também é o pagamento, né? Como você sabe cobrar o seu trabalho. Muitas vezes a gente fala assim, nossa... eu queria, o justo é cobrar 1.000, só que se eu chegar pro cliente e falar 1.000, ele não vai ter, ele vai falar que não dá, ele vai falar que não pode. Só que a grande parte dessas dúvidas está dentro da nossa cabeça, a gente não sabe qual que é quanto dinheiro o cliente tem, qual a necessidade dele, qual a pressa, qual a urgência. Então, tem que assim, fechar, você gerou um preço ali baseado na realidade, obviamente, no mercado, no seu trabalho, nos seus concorrentes e tudo mais. E aí você fecha os olhos e joga. Quem vai decidir é o seu cliente. Tipo, você não pode decidir por ele. Eu acho que ele não vai ter esse dinheiro, então eu vou cobrar metade. Antes do cliente pedir o desconto, você já deu desconto pro cara. Não, e nessas tem umas técnicas boas também, que é meio básico, mas às vezes o pessoal não se ligou, às vezes vale falar. Que é tentar sempre perguntar quanto que a pessoa tem pra gastar, né? Já aconteceu comigo, assim, que eu, tipo, na minha cabeça falei, era um trabalho bem grande, assim, eu falei, nossa, esse trabalho aqui, tipo, R$10.000, cara, porque tem, sei lá, 3 pessoas pra ir comigo, tem a filmagem, tem a edição, tipo, na época, né, 2012, 13, valia bem mais do que hoje, mas, enfim, era na minha cabeça 10 mil, aí eu falei pra pessoa, quanto você tá pensando em investir e tal? Ela, olha, eu fiz uns outros orçamentos aqui, e a gente tá pensando em investir 20 mil, entre 20 e 25 mil, e eu, putz grila, cara, se eu falo 10, a pessoa ia fechar na hora e eu ia deixar de ganhar 10 pau, né? Obviamente que as coisas têm valores e também não dá pra você ficar cobrando muito mais pelo que... Mas, na verdade, ali o problema é que eu tava cobrando menos do que o normal, entendeu? E eu nem sacava, porque nessas, né, de você se aventurar na parada, e eu não tava acostumado com o mercado de captação e tal, e tava fazendo os preços abaixo até do que o mercado tava cobrando. Mas, enfim, eu queria pegar um pouco de carona nisso que eu tô falando aqui e te jogar a bola, porque essas coisas todas que a gente tá falando, na minha cabeça, elas têm muito a ver, na verdade, você já comentou sobre isso agora também, sobre as referências que a gente tem e às vezes, muitas vezes, né, na maioria dos casos, a falta de referência que temos justamente por sermos apaixonados, né? Muitas vezes, hoje em dia, até a galera com essa democratização do audiovisual já cai no audiovisual muito cedo, às vezes, sei lá, tá na escola, já tá filmando, sai da escola e tal. E você, assim como eu, o Marcelo, eu lembrei aqui das histórias do Casa também, que é teu amigo, inclusive, também, você passou por banco, passou por faculdade, por trabalhos que você estava falando aí fora da área, né? Até em outras áreas. Você acha que esses trabalhos, essas experiências que você passa, né, ajudam nessas referências? Porque eu particularmente lembro de trabalhar um bom tempo como office boy
sei lá, fui recepcionista de loja, fiz umas coisas nada a ver, assim. E, quer dizer, que eu achava que era nada a ver. E aí, de repente, aquilo me deu muita noção de muita coisa, assim. Auxiliar de escritório, mexendo com planilha e tal. Umas coisas que na época eram muito chatas pra mim, mas que eu via acontecendo e via como que se desdobrava, via como era. Sabia que era uma nota fiscal, sabia o que era prestar conta, né? O que era botar as coisas numa planilha, ver lucro, ver custo e tal. E isso, com certeza, me ajudou muito. E eu vejo que a maioria dos videomakers e filmmakers que tem um bom sucesso, ou um relativo sucesso, são exemplo disso, assim, de gente que tem uma vivência e aplica essa vivência, tem um pouco mais de noção, talvez, né, pra evoluir como empreendedor. Cara, a gente aprende mais pelos erros, né? A gente comete uma cagada e aí a gente aprende com aquilo, né? Tem gente que não aprende, né? Tem gente que continua errando na mesma coisa, mas errar é uma ótima escola, né? Errar é uma ótima escola. Até o próprio Mestre Yoda, se não me engano, ele fala que o fracasso é uma ótima escola. Se eu tiver errado, me perdoem aí, mas acho que foi ele que falou isso. Cara, não me lembro. E aí, eu acho que assim, quando você está exposto a grandes experiências, né? Você, obviamente, você vai pegando uma malícia ali. É a história do brasileiro mesmo, né? A gente é um povo mais malicioso porque a gente vive nessa constante... Vou me proteger para alguém não tomar o meu lugar, alguém não passar por cima de mim. Eu acredito que quanto mais experiências você tem, mais exposto ao mundo você tiver, mais você consegue ter ferramentas, né, para você poder se virar, né? E isso também não quer dizer que você tem que fazer tudo na sua vida, ter todas as profissões do mundo, mas às vezes os lugares que você trabalhou já te ajudam nisso, né? Às vezes um projeto que você pegou já te ensinou bastante. Até falo que a melhor escola de audiovisual é o set mesmo, né? Você aprende na FAAP, lá você faz 4 anos de cinema, você aprende todos os diretores, os equipamentos, etc. Aí você vai para um set, você vai filmar lá e tem uma luz num teto quebrado, vazando, entrando na cena, estragando a pele do ator ali, e aí... Putz, o que você vai fazer? Vai pegar uma sacola e vai pegar um pedaço de pau e enfiar no buraco? Ou vai pegar um pano preto? Essas coisas você não aprende na faculdade, você não aprende em curso, você não aprende em tutorial do YouTube, né? Isso também é um mal do nosso tempo hoje, que as pessoas, principalmente estão começando, elas entram no YouTube, elas acham uma série de youtubers de audiovisual, influenciadores, e olham para aquelas pessoas e falam, ó, esse é a minha meta de vida, é ser como essas pessoas. Tudo que elas falam eu vou ouvir e acabo ignorando todos os 100 anos de audiovisual que tem antes dessa galera e acabam, ao assistir esses youtubers, eu não estou falando mal dos youtubers, estou criticando aqui a nossa superficialidade em adquirir conhecimento e referências, né? E aí, uma coisa que a gente faz também é a gente assiste uma aula, um vídeo, que seja, e a gente assume, o nosso cérebro automaticamente assume que a gente já sabe fazer aquilo, que a gente já fez aquilo, que a gente já tem experiência naquilo, antes mesmo da gente fazer. Isso é um negócio que acontece no audiovisual, isso é uma coisa que é uma cilada que eu caio também muitas vezes, e a gente acaba indo para um set mesmo, ou indo para um trabalho com essa impressão aí de que a gente já sabe fazer aquilo, né? De que a gente já tem aquela experiência. Então quando você realmente vai para o mundo prático mesmo, para o mundo real, pegar um set ou um trabalho que você tem que se virar e tudo mais, isso é uma baita escola, porque aí você vai errando e vai se acertando, vai se entendendo, e no próximo trabalho você vai ser melhor, no próximo emprego você vai ser melhor, e por aí vai. Marcelão, só interrompendo o episódio um pouquinho aqui, a gente tem alguns recados muito legais pros ouvintes. Olha só, muita coisa boa tá chegando aí. A gente tem uns cursos, desconto, e a gente tem bolsas. Então, faça favor de não pular esse momentinho aqui da interrupção do episódio, que você com certeza vai sair ganhando. O primeiro recado que eu vou dar aqui é do curso Processos da Montagem, que é o curso do Pedro Brons. Pedro Brons, que é um montador de documentário, um editor de documentário da EDT, aí do Rio de Janeiro, né? Ele foi presidente da EDT por um tempo. Amigo nosso, já esteve aqui num dos episódios do Sala de Edição, né? Falando sobre... O episódio Edição de Documentários. Exatamente, um episódio muito bom, inclusive. Ele que editou aí o Farra do Circo, Herbert de Perto... Imagens do Estado Novo, do Eduardo Scorel. Imagens do Estado Novo, do Eduardo Scorel, comentamos agora no começo do episódio. Então, assim, o cara manja. E ele tá dando curso, na verdade, o curso dele já é gravado, desses cursos que você assiste a hora que você quiser, a hora que puder, volta e tal. E o mais legal
legal é que ele está dando um desconto de 10% para todos os ouvintes do Sala de Edição. Então, se você tá ouvindo esse episódio, guarda o cupomzinho SALA10, né? Tudo junto, maiúsculo. Você digita lá na plataforma, tem o link aqui na descrição do episódio ou no site onde você estiver ouvindo. Clica no link para se inscrever no curso e lá você digita SALA10 que você ganha 10% de desconto e tem 12 vezes para pagar, não é isso, Marcelo? Pô, molezinha, né? Com cartão fica 12 de R$ 36,49, então já aí com esse desconto aplicado. São 10 horas de curso, pessoal, então você pode ver, você pode rever, você pode ir lá atrás das referências que ele vai passar ali para vocês no curso. Mesmo que você não tenha edição de documentário à vista, é uma coisa que você vai esbarrar e é um conhecimento que você vai usar a qualquer momento. Essa coisa do factual, de editar o factual, né? Então, eu também sou apaixonado por documentário, então ter esse tipo de informação, ter esse tipo de formação no teu currículo é muito bacana, então é uma oportunidade muito bacana, ainda mais com um desconto desse disponível aí pra você que é ouvinte do Sala. E detalhe, Marcelão, a gente tem 3 bolsas que iremos sortear ainda este mês pros apoiadores do Sala de Edição. É isso aí, os apoiadores do Sala VIP têm mais esse benefício, a galera que já tá lá no nosso grupo do Telegram vai ter essa oportunidade de concorrer a essas 3 bolsas, vão receber aí o curso na faixa, mas se você eventualmente não estiver lá, aproveita aí que a gente tem esse cupom muito bacana para você poder estudar e se inteirar desse tema tão importante na vida do editor. E temos também, Marcelão, o curso do Raimo Benedetti, que é montador da AMC, chamado Aurora do Cinema. Então, para você que quer aprender mais de cinema, mais da história do cinema, né? Mais a fundo o cinema, é um curso que a gente indica bastante. A gente também vai fazer, é um curso que vai ocorrer entre os dias 24 de março e 15 de abril. O link vai estar aqui na descrição do episódio também para você poder clicar lá e ver direitinho as datas. E o Raimo vai abordar os primórdios do cinema, vai falar sobre o pré-cinema, as tecnologias que deram origem ao cinema, vai falar dos irmãos Lumière, vai falar sobre Georges Méliès, vai falar sobre o Edison. Você vai ter esse contexto histórico todo envolvendo o nascimento do cinema e, obviamente, o nascimento da montagem cinematográfica. Então clica aí para você saber mais sobre o curso e já reservar a sua data e a sua inscrição. E lembrando que o Raimo é um pesquisador de cinema, um pesquisador da arte da montagem. Ele tem livros aí sobre o Muybridge. Ele tem lá no YouTube uma série muito bacana chamada Material Bruto, em que ele muito bem entrevista... Lembrado, muito boa. Né, Rafa? São 5 entrevistas, né? Ou 6, com montadores de cinema. Muito boa. Exatamente. Ele tem... Então é muito bacana. Se você quiser conhecer aí o trabalho dele, procura Material Bruto, ou se você colocar em qualquer livraria online o nome do Raimo Benedetti, você vai encontrar aí os livros que ele tem a respeito desses primórdios do cinema. Então é um cara que tem conhecimento profundo sobre esse tema. E também no curso do Raimo, os ouvintes do Sala de Edição ganham desconto de 10% com o famoso cupom SALA10. Então você vai pagar somente 12 parcelinhas de R$21, Marcelo. Pô, R$21 não compra o que hoje em dia? Nem a Coca-Cola, é isso? Olha, a Coca-Cola até dá pra comprar, mas se você juntar uma Coca e um misto quente, já passou, se bobear. Já tá muito ali, pouco, né? Pois é, já tá ali no limite. Ou seja, não é nada difícil de comprar e você vai ganhar muito conhecimento, mais precisamente 16 horas de muito conhecimento de cinema. Mas o ouvinte do Sala VIP ainda tem mais vantagem, né, Rafa? Sim, se você é apoiador do Sala de Edição, você, em vez de 10%, vai levar 55%, Marcelão. E isso derruba o preço para 12 parcelas de R$13, Marcelo. Na verdade, tem uma virgulinha, R$13,33. E lembrando que também ganhamos generosamente do Raimo e da AMC. Vale lembrar que é um curso promovido também pela AMC. A AMC está incentivando os seus associados a lançarem cursos. Então, o Raimo e a AMC estão oferecendo para os apoiadores do Sala de Edição 3 bolsas de 100%, ou seja, no Vasco, de grátis. Você vai levar na faixa. Vai rolar um sorteio, na verdade, né? A gente vai pegar ali todos os assinantes do Sala de Edição e vamos sortear entre eles 3 bolsas de estudo para o curso do Raimo. Marcelo Ferraz, esses R$ 9,90 do Sala de Edição aí estão ficando muito barato, hein, rapaz? Rapaz, a gente tá dando 6 cursos de lambuja, isso dentro de um mês, mais o encontro com o Márcio Hashimoto, então o Sala VIP tá crescendo aí a passos largos, tá ficando cada vez mais vantajoso, hein? Pô, bicho, a gente tem que cobrar mais caro, hein, cara? Se bobear, estamos perdendo dinheiro nessa aí, rapaz. Pô, 2021 não, vamos, o ano ainda tá esquisito, vamos dar essa moleza. Vamos dar uma segurada. E antes da gente voltar pro episódio, queria também mandar um abraço, um beijo para as minas do
Produz Minas Podcast. Não as conheço ainda, mas uma amiga me avisou, Karina Vilela, me mandou um recadinho aqui, avisando que o Sala de Edição foi citado e eu fui ouvir o episódio. Elas recomendaram com todo amor e carinho o nosso podcast. Fiquei muito lisonjeado. Creio que Marcelo Ferraz também ficou muito feliz. A gente sempre fica muito feliz quando citados, não é mesmo? Sim, é sempre uma honra. Legal saber que tem gente ouvindo. E já tô aqui catando aqui no meu agregador de podcasts. Estou procurando aqui, já estou assinando nesse momento. Produz Minas. Vamos ver a capinha delas aqui. Até onde eu sei, elas estão em todas as plataformas. Pelo menos no Apple Podcast que eu uso, elas estão aqui. Creio que também nos outros não tem motivo para elas não estarem. Confesso que não fiz essa pesquisa, mas enfim, pesquisa aí por Produz Minas que você acha elas pela internet, Marcelo Ferraz. Temos? Temos. Bora lá. Eu queria saber, Luquinhas, você é videomaker, você é o cara, né, que trabalha aí por conta própria, tem aí a sua vida de editor, de empreendedor. Como é que você lida com a questão pessoal, de vida pessoal, de horário? Você falou, né, que acho que você faz terapia, né, você tentando resolver algumas questões aí. O videomaker já tem essa coisa de ser o cara da guerrilha, o cara que tem que se virar. Você não tem o teu horário fechadinho dentro de uma empresa, horário de entrada e de saída. Como é que você gerencia esse teu dia a dia de horários, de vida pessoal? Você já conseguiu chegar numa equação disso? Como é que funciona pra você? Nossa, essa pergunta é muito boa, principalmente para falar sobre a vida de videomaker, né? Chegou um ponto que eu pensei assim, putz, será que eu vou, quando eu tiver com 40 anos, quando eu tiver filho, com 50, 60 anos, sei lá que seja, eu vou estar pegando a câmera aqui, essa mochila cheia de lente, eu vou pro meio de um show, vou pro meio de um evento, fazer um casamento, sei lá. Eu vou fazer isso pra sempre, né? Porque a gente vai fazendo e, putz, você não... Como eu falei, o profissional de audiovisual é uma pessoa apaixonada que ela quer fazer, quer ver o seu trabalho na tela e acaba não pensando muito no futuro, nessa parte burocrática, a parte chata, né? E quem consegue pensar nisso são pessoas que acabam se dando melhor. Mas eu fiquei pensando nisso e aí E um dos motivos também de ir virando a minha carreira para trabalhar mais online, para trabalhar mais com direção e edição do que pegar a câmera e ir pro meio de uma loucura, foi nesse sentido também. Eu quero daqui 10, 20 anos não estar mais pegando a câmera e entrando num evento. Tanto é que hoje, principalmente por causa da pandemia, o meu trabalho realmente é de direção e edição, né? Então, quando eu vou fazer alguma gravação para algum canal do YouTube e tudo mais, eu vou muito mais como um diretor do que como um videomaker, né? Eu já tô até transicionando isso daí, porque realmente a saúde, a gente vai ficando mais velho, até a paciência mesmo, você não quer ficar sendo empurrado, tomando cervejada de gente bêbada e coisas do tipo. Então a gente vai mudando nossos caminhos, né? E sobre a organização, indo para esse lado mais pessoal, o freelancer de modo geral, eu vou incluir aí o designer também, o fotógrafo, todo mundo, tem esse lance da criatividade que não chega numa hora certa, de liberdade, de vou trabalhar e fazer meu horário e tudo mais. E eu sempre fui essa pessoa que, como eu falei antes, eu era muito reativo. Então eu dormia a hora que dava, acordava a hora que dava, putz, uma loucura, assim. Então o normal pra mim era, trabalhar até as 4 da manhã, acordar meio-dia. Isso era normal, assim. E a minha defesa era, não, eu sou notívago, eu sou criativo. Nossa, eu só crio à noite e tudo mais. E a real... Tem pessoas que realmente se sentem melhor à noite e tudo mais, mas a real, biologicamente falando, é que a gente é um ser diurno, né? Então... O sol sumiu, o corpo já quer desligar. A forma natural das coisas acontecerem, né? Obviamente a gente está numa cidade, tem um monte de impulso luminoso em casa, então a gente acaba perdendo essa raiz aí mais primitiva. Mas como eu falei, eu fui envelhecendo, fui ficando cansado. Eu tô falando como se tivesse 60 anos, não tenho 60 anos, mas eu já comecei a ficar cansado. E eu senti algumas necessidades que elas são de comer melhor, de fazer um exercício. E uma das principais... faz diferença, cara, faz diferença. Total. E uma das principais foi a de organizar melhor o horário, né? Então, assim, hoje eu consigo dormir entre 11 e meia-noite e eu consigo acordar umas 7 horas, umas 8 horas no máximo. E é muito melhor pra mim trabalhar durante o dia, chegar umas 6, 7 horas, já parar tudo, desligar e, vou assistir um Netflix, ficar com a esposa e tudo mais,
do que antes, que era muita loucura. Só que a gente entra num outro problema, que quando a gente é empreendedor, quanto mais a gente trabalha focado, né, com estratégia, não quer dizer que a quantidade de esforço te dá retorno, mas a quantidade de esforço estratégico pode te dar retorno. Então você fica tentado a trabalhar mais, né? Então, se eu ficar mais 2 horas aqui escrevendo essa aula ou preparando aqui o e-mail, as pautas de podcast e tudo mais, não tem problema, eu vou poder evoluir mais aqui meu projeto e tudo mais. A gente acaba negligenciando a nossa saúde mesmo, e a gente não vai ter energia para executar tudo isso, né? Então eu tô falando aqui como se eu tivesse perfeitamente organizado. Não estou, é uma luta diária de conseguir dormir no horário legal, de você não trabalhar além do que você gostaria. Inclusive a gente tem uma regra aqui na produtora, deu 6 horas, acabou o trampo. Tipo, às vezes a Laís, nossa editora, o próprio Dinho, o editor também que chegou agora, às vezes eles mexem num card lá no Trello, tipo 6h30, 6h15. No outro dia a gente já, você tá 6h15 trabalhando, tipo, já é a nossa cultura já tentar ser produtivo naquele horário. Porque eu vim de agência, tá ligado? Não tinha horário. Se você deixasse, você não tinha vida, né? Então, tipo assim, se produtora já é ruim, imagina a agência, que é quem pede pra produtora o trampo. Então, eu trouxe isso pra mim, sabe? Eu cheguei a fazer freela em agência, atesto do que você tá falando. É bem complicado. Não, e uma coisa, não só de energia, né? Você falou de energia. Não só de energia, mas também de uma estabilidade emocional, né, cara? Às vezes no seu relacionamento também. Se você não valoriza, né? Não dá tempo, seja pro teu cônjuge, pra tua cônjuge, ou pro pai, pra mãe, sei lá, quem for a tua família, né? Ou as pessoas que te acompanham aí no seu dia a dia, isso faz muita diferença, cara, você tá ausente, né? Lembrei de um amigão meu aqui, o Michael, mandar um abraço pra ele, ele é de Santa Catarina, e ele é um videomaker que se deu muito bem ali nas baladas de Balneário Camboriú e tal, e o cara estourou a boca do balão. E ele é meio low profile, assim, não é um cara muito conhecido, tem outros caras aqui da região que são meio hypados e tal. Mas no fim ele faz trabalhos até melhor que esses caras, mas ele não é muito hypado da rede social, não. Mas ele entrou também nos parafusos, cara, e esse começo de ano, né, que eu sempre vou pra lá, eu consegui, depois de muito tempo, me encontrar com ele, com os devidos cuidados ali, justamente também porque ele já tava, ele conseguiu pela primeira vez, ele falou, em anos, tirar um mês de férias pra ele, pra namorada dele, noiva, sei lá, acho que ele tá noivo, tá morando junto. E aí ele tava me falando de como isso foi importante pra ele, sabe? E eu fiquei muito contente, porque ele sempre foi um cara muito, muito cansado, muito, enfim, batalhador, mas sempre tava muito cansado, meio jururu, não podia fazer parte de nada, não podia, tudo que a gente convidava ele pra ele não dava, tinha data, tinha compromisso e tal, e ver a diferença que isso está fazendo na vida do cara. Mas eu acho que é muito por conta da idade mesmo. Você falou e é uma grande verdade, cara. Não só pela maturidade, mas pelo corpo mesmo. O corpo vai pedindo, e eu acho que é natural. No começo a gente quer dar esse sprint, a gente não pensa muito, é inconsequente, e acha que vai, né, ter energia e tá tudo bem, e vamos lá trabalhar e ganhar dinheiro. Mas depois de um tempo a conta chega. Então, em 2010 eu tava na estrada, né, gravando documentário e fotografando banda, né, então eu ficava 22 dias fora, assim, direto, assim, teve acho que em novembro ou outubro de 2011, eu fiquei 22 dias fora, assim, viajando o Brasil inteiro, dormindo 2-3 horas por noite, assim. Cada dia eu chegava num ponto de não saber onde eu tava mais, assim, eu acordava numa cidade, eu não sabia se era Minas ou se era, sei lá, Manaus. E aí eu voltei pra casa, troquei de mala e fui gravar um trabalho lá na Europa, tipo, fiquei mais 40 dias. Aí, sei lá, fiquei uns 60 dias praticamente fora, assim, viajando. E hoje eu penso, cara, é divertido, você conhece outros lugares e tudo mais, mas hoje, puta, eu jamais pegaria isso de novo, porque é o que você falou, cara. Hoje outras prioridades, outra energia, não é mais uma parada que eu vou fazer tranquilo, sabe? Então, se eu durmo 1 da manhã, eu já acordo estragado no outro dia já. Então, tipo, o corpo já deu a dica já, né? Deu 10 horas da noite, a gente já tá de pijama, toma um cafezinho com leite pra dar uma acalmada, não, né? Pra dar uma aquecida ali no inverno, sei lá, tô projetando uma cena aqui meio... já se enfim, embaixo do edredom, dá um playzinho no Netflix e apaga, né, cara? Mas isso que você falou da idade, do cansaço do seu amigo também, é uma coisa que a gente precisa pensar o quanto antes, porque assim, eu sei que o ideal é a gente ter um governo que cuide da gente, que a nossa aposentadoria esteja assegurada e tudo mais, mas tem até uma frase que eu ouvi falar esses dias, que no Brasil até o passado é incerto,
Então, quanto mais a gente conseguir se organizar, eu sei que, putz, para a maioria das pessoas é difícil, né? É um luxo você poder guardar uma grana. Mas quanto mais a gente conseguir se organizar, pensando até num futuro mesmo, numa aposentadoria que seja, melhor, porque, querendo ou não é só o tempo que a gente tem com nossa família que nos traz uma saúde mental mais tranquila, né? Só de você saber que seu aluguel tá pago, que sei lá, no próximo mês você não vai precisar comer menos ou deixar de fazer alguma coisa, isso daí já dá uma tranquilidade, sabe? E não é um lance de quem é rico tá tranquilo, não tem problema e tudo mais. É um lance, não é um lance de estar rico, é um lance de estar num mínimo de segurança ali. Até quem tem um emprego mesmo. Se eu perder esse emprego hoje, eu consigo ficar alguns meses até achar outro emprego, ou sem ter que correr atrás para vender minha cama para poder pagar o almoço. Eu falo por experiência própria. Sei lá, 70% da minha vida, 80% da minha vida foi sem saber como que eu pagaria a conta do mês. Então, hoje as coisas estão bem mais organizadas, estão bem melhores aqui. Então, eu comparando assim de uma forma bem próxima até, né? Porque não é algo que eu passei há décadas atrás. Eu posso afirmar que você ter as contas pagas, mesmo que não tenha grande luxo, é uma grande forma de você estar tranquilo. Até para pensar na sua família, ter ideias para projetos pessoais e tudo mais. Então isso é um negócio que quanto antes você pensar, melhor, né? Total, cara. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas repito, aproveitando a deixa do Luquinhas, melhor conselho. Cria aí, é difícil às vezes, mas... sabe, se esforça, olha pra grana que às vezes entrou, aquele cachê mais gordo que você falou, putz, olha que legal, consegui fazer mais job esse mês, finge que não entrou, pega um dia, vai com a tua namorada aí, com o teu namorado num restaurante melhorzinho e tal, comemora que entrou a grana, mas depois, bicho, não sai comprando um monte de coisa, guarda a graninha ali, faz um caixazinho mínimo de 3 meses, sabe, faz a continha quanto você gasta por mês aí, isso aí dá uma paz que o Luquinhas falou e olha, rapaz, muda tudo. Tudo. Cara, muda tudo. E diversifica trabalho também, né? Eu acho que, né, a possibilidade que a gente tem hoje de diversificar trabalho, diversificar cliente e ter fontes de renda diferentes, que é o que o Luquinhas está fazendo aí também, né? Com Guerrilha. Isso dá um estofo também, né? Você tem aquele extra ali entrando. E tem outra, né? Quando você tá com a corda no pescoço, você aceita qualquer coisa, né? Então, às vezes é um trabalho de R$1.000, e aí o cliente vai querer te explorar e falar, eu tenho 200 pra fazer, e você, puta, eu preciso de 200 pra inteirar aqui e ter a comida da semana. Você nem pensa 2 vezes, tá ligado? Então, quando você tem essa reserva, você pode negociar melhor, você pode pegar coisas melhores, né? E aí você aceita esse trabalho aí, e aí aparece, sei lá, 1, 2 semanas depois o outro bom, e você não pode pegar porque você aceitou o outro, porque você ficou desesperado por causa da grana. Olá, eu sou o Luquinha, sou fotógrafo, filmmaker, e eu tenho mais HDs do que amigos. Excelente! Agora, Luquinhas, o que todo mundo quer saber, como é que você foi parar no Jovem Nerd, no Nerdcast, como é trabalhar com Alexandre Ottoni e Azaghal, eu não lembro do nome do Azaghal, como é que é o nome do Azaghal? Dave Pazos. Dave Pazos, isso. Cara, isso é uma loucura, porque assim, eu tenho um amigo que ele chama Fernando, né, o Feca, ele trabalhava no Bradesco, né, na época que eu conheci os caras, e ele me mandou uma mensagem ontem, e aí eu falei, cara, putz, que legal que você mandou essa mensagem, e aí eu agradeci ele, porque eu gosto de sempre lembrar todo mundo que passou pela minha vida, que de alguma forma me empurrou até aqui. E hoje, tudo que eu tenho, que estão acontecendo hoje, as coisas que estão acontecendo hoje, eu devo a esse meu amigo, o Feca. Porque em um dia, em 2012, se eu não me engano, ele me ligou, era tipo 11 da manhã, falou, Lucas, você tá de boa hoje? Tô. Então, o Azaghal vai vir aqui no Bradesco gravar uma publicidade e tal, e putz, não tem ninguém pra filmar e tal, você consegue vir, tipo, daqui 2 horas? Aí eu falei, beleza, tô pronto aqui, tô com o equipamento, tranquilo, fui. Fui lá, ele me apresentou, eu gravei, né, um vídeo com eles. No final, o Dave gostou do meu trabalho e ele tirou uma foto minha, assim, bem, tipo, do nada, assim, ele enfiou o celular na minha cara e tirou uma foto, falou, me fala seu telefone, que aí, sei lá, pode rolar outros trampos. E aí, beleza, sei lá, passou alguns meses, eles me ligaram pra fazer a Comic Con, né, no fim do ano, pra filmar com eles e tudo mais. Isso acho que foi 2012 ou 2013, eu não lembro. Só que eu tava indo pros Estados Unidos gravar um making-off de um DVD do Luan Santana. Ia ficar uma semana lá, bem na semana da Comic Con. E aí, eu tenho uma filosofia que eu acredito que a gente não
esse lance de concorrência, de, segurar trabalho, é uma coisa muito mesquinha. E eu sempre fui muito aberto quanto a isso, né? E aí, na hora, os caras me ligaram e eu falei, não posso ir, mas eu tenho uma amiga que é muito boa, te recomendo, de olhos fechados, pode ir, que é sucesso. E aí, indiquei a Amanda, que ela também tá nesse Nerdcast de Videomaker. Amiga, assim, da época da escola, assim. Eu conheci a Amanda na época da escola. Ela foi trabalhar com eles adoraram e adotaram ela, né? Então, todos os trabalhos foram feitos... eles chamavam ela pra trabalhar, né? E eu, por causa desse dia que eu não pude ir, eu perdi, entre aspas, todo esse trabalho que a Amanda fez posteriormente. Que situação, né? Hein? Aqui é o Azaghal e era pro Lucas ser nossa Amanda, mas o Lucas apresentou a Amanda e agora a Amanda é nosso Lucas. Aê! Mas eu trago o Luquinhas comigo. Cada um tem o que merece, né? É verdade, porque eu conheci o Lucas primeiro num job do Bradesco. É verdade. E aí, quando a gente foi fazer outro job, eu queria contratar ele, só que ele tava viajando, aí ele indicou a Amanda e se fudeu. Que hora inoportuna pra se estar viajando, hein? E ele tava em Nova York, se eu não me engano, era um puta job que ele tava fazendo. Fui ver o Peter Jackson lá em Hollywood. Isso aí, pode crer. Só que assim, como eu falei, eu sou uma pessoa muito aberta com relação a isso. Em nenhum momento eu fiquei, se eu tivesse... E o universo, ou Deus, que quer que vocês acreditem, ele devolve, né, quando a gente faz boas ações. E essa minha indicação da Amanda foi tão boa para eles que eu fiquei bem lembrado, né? Então, em outras oportunidades, eles me chamavam também para trabalhar. Às vezes a Amanda não podia, às vezes a Amanda me chamava para fazer com ela. Em várias oportunidades eu pude trabalhar com eles, né? Então, desde gravando evento, eu gravei um curtinha para eles na época do Oscar do ano passado, foi pra TNT. Gravei, vários programas pra eles. E em vários momentos que a Amanda não podia, eu acabava fazendo também. Então a gente acaba dividindo, entre aspas, né, esse trabalho, né? Então, fechando o ciclo, hoje a maior parte dos meus trabalhos foi graças a indicações ou pessoas que eu conheci através do Azaghal, do Jovem Nerd também. Eu imagino também que o episódio deva ter dado uma... os caras têm, sei lá, mais de 1 milhão de pessoas ouvem um episódio, eu acho, se não me engano. É um negócio absurdo. Sim, então, tem alguns membros que estão na guerrilha, que vieram por causa do Nerdcast, tem alguns seguidores que vieram também, mas mais do que essa audiência, os contatos de bastidores foram muito importantes. Então, pessoas de confiança do Dave, do porque tem uma galera, né? Alexandre. Tem o Guga, eu acho que você já viu alguma coisa de você com o Guga. Sim, eu conheci também. o Guga. O Guga já me convidou para projeto. Tem outras pessoas, o próprio Léo, Radiofobia, também me convidou para o podcast dele. Então, assim, esses contatos de bastidores me renderam bastante. Então eu sou muito grato aos dois pela confiança de me indicarem. Como eu falei, o que eu tô vivendo hoje, meu trabalho de hoje, a maior parte dele é graças ao Alexandre e o Dave. E antes disso, ao Feca, que foi o cara que me apresentou num dia aleatório. Eu tava pronto ali, aquele lance de sorte é preparo e oportunidade, né? Eu tava preparado, rolou a oportunidade, fui e eu não imaginava como eu estaria hoje, né? Então, é aquele lance do Steve Jobs, né? De você olhar pra trás, conectar os pontos e tudo mais. Então, eu sou muito grato aos dois por isso. Essa coisa é o que eu sempre falo aqui, repito, a história do bonde, né? O bonde passa, cara. Uma hora ou outra ele passa, mais cedo ou mais tarde. O lance até preparado, né? Você tava e fez um bom trabalho ali. E essa coisa, cara, vale ressaltar, né, Marcelo? Essa coisa da generosidade. A gente tem falado aqui, a gente sempre traz muita gente que, no fim das contas, rola essa conexão sobre isso, né? Dessa generosidade. Pessoas muito generosas passam aqui no Sala de Edição e a gente preza muito por isso. Porque... realmente, cara, primeiro que eu creio nisso com uma filosofia de vida e que nunca penso no que pode retornar, né? Mas de fato retorna, cara. Retorna, o mundo dá muita volta e a famosa frase, né? Gentileza gera gentileza, né? E no teu caso eu vejo isso, que no fim, se você tivesse dado uma de babaca, de tipo, não, vou ficar quieto, vou falar pros caras que só na outra semana, no fim não ia dar, né, porque tinha um evento com data marcada, eles iam ter que arrumar alguém, mas eles iam arrumar alguém que talvez você não conhecesse e nunca mais você ia ter contato com os caras, entendeu? Sim, numa dessas você pôs uma pessoa que retribuiu também o que você fez por ela e vai seguindo o jogo, né? Eu não sei quem foi que falou, não sei se a gente teve um episódio recente que alguém falou, se não me engano, que o que importa é a sensação que você cria nas pessoas, né? O cara te lembra por aquilo que você criou naquele momento, você criou uma facilidade ali pra eles
e a coisa funcionou bem com a Amanda, e é isso, né? Você virou, você criou essa ponte aí, criou essa memória aí, que rendeu muitas outras coisas. Mas você sabe que essa história também, eu nunca contei essa aqui, mas é engraçado essas coisas do acaso, né, Luquinhas? Eu não creio muito no acaso, eu acho que tem sua porcentagem. Eu creio em Deus e acho que tem uma questão espiritual envolvida, tenho essa fé. Sei que o Luquinhas também compartilha disso, o Marcelão também, mas tem umas coisas assim que às vezes a gente não consegue explicar, né, cara? A gente faz o plano todo, né? Desenha tudo, o plano infalível do Cebolinha, né? E quando vai ver, as coisas acontecem de outro jeito, né? E aí você olha pra trás e fala, cara, olha que perfeito que isso rolou, né? Eu lembro de uma decepção muito grande que eu tava vindo nessa toada de realities e tal. Isso foi há 2 anos atrás, exatamente quando eu voltei pra publicidade. Que eu tava bem desgostoso, já fazia um tempo com a televisão e com os rumos que a televisão tava tomando e os perfis de trabalho que eu tava recebendo. E pintou uma oportunidade muito boa. O Sabrá, nosso amigo querido aqui do Sala de Edição, que já gravou aqui com a gente também, editor do Big Brother, meu ex-colega lá da MTV, que o Taboada também era chefe dele e tal, ele me ligou um dia e falou, pô, cara, tem uns gringos aí vindo, vai ter um reality lá em Londres, e você é o primeiro cara que eu tô te ligando aí, eu quero fazer uma equipe e tal, não sei o quê. Enfim, resumindo a ópera, né, eu fiz a entrevista com os gringos em São Paulo, mandei passaporte, mandei visto, tudo, tava tudo certo, me ligaram, falaram, você vai, dia tal, já se prepara, vai ser tal período e tal. E daquelas coisas inexplicáveis da vida, colocaram algum coordenador, eu não lembro o que foi exatamente, não me explicaram direito, mas eu fui cortado. Eu e mais algumas pessoas, cara, infelizmente não vai mais rolar e tal. E aí você fica baqueado, né, cara? Porque era uma boa oportunidade, era uma boa grana, supostamente, né, parecia um bom trabalho. Depois eu fiquei sabendo que teve alguns problemas, mas eu teria adorado ter ido pra lá, né? Mas nessas de tipo, beleza, é a vida, os acasos, né, acontece e tal. Cara, deu 3 ou 4 dias depois, o Renato Gaiarsa, eu já contei essa história aqui, enfim, abriu a porta pra mim lá no O2, e eu tava já um tempo tentando voltar pra publicidade, não tava conseguindo. E foi a grande chave que eu consegui virar na minha vida, na minha carreira, que mudou completamente minha vida nos últimos 2 anos. E se eu tivesse em Londres, eu ia perder aquela oportunidade específica que rolou bem quando eles estavam lá e deslanchou, porque eu acabei emendando uma coisa na outra. Então, dessas coisas da vida que a gente, né, olha pra trás e fala, cara, ainda bem que tem alguém cuidando de mim também, porque se depender só da gente, só dos nossos planos também, às vezes a gente não sabe o que é melhor pra gente, né? E tem um amigo, o Tadeu Bara, que ele diz que quem trabalha com audiovisual sempre tá uma ligação de uma grande aventura, né? Então, desde o editor mesmo, como você, que foi chamado para ir para Londres, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, em 2011, eu fui pra Europa gravar uns clipes e fazer umas fotos, e, tipo, na época eu tava morando num ateliê de pintura, num cômodo, porque foi a época de crise, não tinha casa pra alugar, foi em 2012, acho, e aí eu tava morando num cômodo ferrado de tipo, a situação, não tinha onde comer praticamente e tal. E eu tava indo pra Europa filmar clipe, fazer foto e tudo mais. Tipo, me ligaram de um dia pro outro pra ir, sabe? E não é uma questão... O que eu quis dizer com isso? Não é uma questão da sorte de você ser uma pessoa rica ou você ter os seus contatos maravilhosos, não sei o quê. Não, se você tem uma profissão, se você é visto... Falando de audiovisual, né, basicamente. Você é visto, você é bem lembrado, as pessoas vão te chamar pra alguma coisa, né? Já aconteceu comigo também, um ano depois, esse making-off do Luan Santana aí, de um DVD dele, a diretora me ligou na segunda pra ir na quinta-feira pros Estados Unidos. E obviamente, tudo pago, é o seu trabalho, você vai lá e faz o que você sabe fazer. E aí, falando sobre o lance que eu já comentei de sorte e oportunidade... aliás, da sorte ser a oportunidade e o preparo, tem um vídeo muito legal que eu editei esses dias pra um canal que eu produzo aqui, que é um canal sobre data science, não tem nada a ver com audiovisual, mas tem um vídeo que o Guilherme, né, que é o cara desse canal, ele faz uns códigos lá de dados e tudo mais para mostrar como o preparo ele é importante, mas toda a situação precisa de um pouco de sorte, e essa sorte é uma aleatoriedade, né? E aí, através de um código, de um princípio matemático, ele consegue mostrar que nem sempre o melhor em alguma coisa, ele vai ser escolhido para aquela coisa. Quando a gente fala de sorte, é muita aleatoriedade e também é muito preparo. Se você não tá preparado, dificilmente aquela sorte, aquele cavalo vai passar para você pular. Então, quem trabalha com audiovisual, diferente de muitas outras profissões, eu acho que vale a pena você
tá com inglês básico, sabe? Tirar um passaporte, mesmo que você não... Sim. Você não vai viajar, não tem a grana nem nada, tira um passaporte, tem o inglês, ou sei lá, que seja uma reserva de emergência. E até esse lance do atualizado, currículo. Portfólio atualizado, exatamente. E esse lance do Luan Santana que eu falei, que eu fui filmar o documentário dele lá, eu fui acho que o 4º ou 5º da lista, porque eu era o único que tinha visto americano pra fazer esse trabalho. Olha, então assim, rapaz. eu não fui escolhido porque eu era o melhor, porque eu tinha o melhor contato, eu tinha o melhor equipamento. Eu fui escolhido porque eu tava disponível. Então, isso também faz parte da aleatoriedade, faz parte do preparo e todas essas coisas. Então eu prefiro, a parte que eu tenho controle é ter o meu passaporte, ter o inglês, tá com os equipamentos em dia, portfólio, como o Marcelo falou, o resto é o universo. Não, e é tanto Ou isso que Deus, você falou do passaporte agora e do visto, continuando a história lá, né? Acabou que depois, deu tipo uma semana, 2, quando eu tava prestes a começar o programa lá, teve algum problema com algum editor de visto, de passaporte e tal, e aí me ligaram. Falaram, cara, você ainda tá afim e tal, não sei o quê. Aí eu falei, putz, cara, e aí o jogo tinha mudado, né? Eu falei, olha, é uma boa oportunidade, mas eu vou ter que negar e não vai rolar e tal. De fato, é muito bom você ter as coisas preparadas, assim. Parece que, não, mas eu não tenho essa capacidade, não, mas não vai acontecer comigo. Gente, é o que você falou, tá? Acho que todo mundo tá uma ligação de alguma coisa. Isso que você falou é muita verdade, cara. Tá todo mundo a uma ligação de acontecer alguma coisa doida na vida. E nem tudo são flores, né? Eu vou contar um caso rapidinho aqui. Eu tava na estrada fotografando e gravando a estrada do cantor Thiaguinho, né? Que ele era do Exalta Samba, depois ele foi ter uma carreira solo e eu tava fazendo uma estrada com ele. Eu fiquei, acho que os 2 ou 3 primeiros meses do solo dele acompanhando. E nessa mesma época surgiu uma oportunidade de gravar aquela série do Olivier, que ele vai viajar pelo mundo, filmando, fazendo as comidas e tudo mais. Um diretor amigo meu me convidou, eu ia com outro amigo, e eu fiquei nesse dilema. Será que eu vou nesse projeto do Olivier, que é durante 2, 3 meses, ou eu fico aqui com o Thiaguinho, que eu já tenho um relacionamento, eu posso ficar mais tempo aqui, né? E aí o dinheiro do Olivier era melhor, mas era menos tempo, e o outro, era um negócio que eu poderia ficar mais tempo e tudo mais, então eu fiquei nesse dilema. Aí o que eu fiz? Eu pedi um aumento pra produção do Thiaguinho. Eu tava ganhando menos do que eu deveria e tal, porque os caras estavam começando, aquela desculpa toda. Falei, eu quero mais porque eu mereço mais e tudo mais. E eu tinha negado o trampo do Olivier, né? Então eu falei, não vai rolar o Olivier e eu vou pedir um aumento lá no Thiaguinho, fico lá com o Thiaguinho. E aí os caras da produção recusaram o aumento. Eu pedi um aumento, cara, ridículo, de R$100 a diária, assim. E os caras falaram, a gente não tem R$100 pra você, porque a gente é muito pobre e tal, miserável. Aí eu fiquei tão puto que eu pedi demissão. Então eu fiquei sem o Thiaguinho e fiquei sem o Olivier. Sem o Olivier. Então nem tudo... E aí depois meu amigo o Tadeu, né? O Tadeu Vara, que eu já citei ele aqui. Mano, ele foi pra China, Turquia... Puta, ele foi pra África, sei lá, uma porrada de país legal, assim. Várias aventuras, inclusive vou convidar ele pra gravar essas histórias lá no meu podcast. E eu não tive nem isso e nem o Thiaguinho e fiquei a ver navios. Nem tudo são flores, né? Tem que contar as derrotas também, né? Lucas Mota, o famoso Luquinhas com Z. Rapaz, um prazer ter você aqui. A gente agradece aí por ter passado lá no seu podcast também. É sempre um prazer conversar contigo desde a nossa primeira conversa lá no dia do podcast. Acho e espero que os ouvintes tenham gostado. Acho que gostaram. Eu gostei muito aqui das histórias e das dicas. Obrigado pela participação. Pô, cara, obrigado demais você, o Marcelo, pelo convite, né? Quando alguém me convida pra trocar uma ideia pro podcast, eu me sinto muito honrado, porque, putz, se vocês querem ouvir alguma coisa que eu tenho pra falar, alguma experiência, isso me deixa muito feliz, né? E quem tá ouvindo aí, se quiser saber um pouquinho da história dos bastidores desse podcast aqui, do Sala de Edição e tal, eu conversei com o Marcelo e com o Rafa, eles abriram um pouco os bastidores lá no meu podcast, só procurar por Luquinhas com Z no Spotify. Também é uma forma de retribuir o convite de vocês aí, abrir um pouco da história de vocês. Então, fiquei muito feliz aí de trocar uma ideia, contar os perrengues, o que deu certo, o que deu errado. Eu sempre tento seguir por esse caminho da realidade, né? Eu tento sempre falar do que é o mundo real mesmo, da prática, né? Não tanto de abstrações e filosofias. E espero que as pessoas que tenham ouvido tenham curtido, se identificado e tudo mais. Então, muito obrigado. Pô, muito legal, cara. E a gente agradece também pelo convite. Eu não sei se... Imagino, né? Como você falou, quando esse episódio sair, provavelmente o nosso já vai estar no ar aí. Então, a gente tem uma dobradinha bacana.
pro pessoal acompanhar. E pra quem quiser te acompanhar, cara, quais os canais principais? Instagram, site, o podcast, o que você indica pra quem quiser começar aí a te acompanhar? O meu canal principal hoje é o Instagram, @Luquinhas com Z, LUQUINHZ. Então ali é onde eu posto os links, os meus projetos novos. Todo dia praticamente eu faço consultoria grátis lá para responder as dúvidas da galera sobre audiovisual. Então ali é o meu principal contato, né? Mas você pode também ouvir meu podcast no Spotify ou no Sparkle, só procurar por Luquinhas com Z também. Ali tem mais de 50 horas de conversa, tem entrevista desde o Pericles, que era do Exalta Samba, falando sobre criatividade, até o próprio Marcelo, Rafa, sala de edição aqui. Eu já falei com o diretor de arte, diretor de fotografia, músico, grafiteiro, todo mundo, assim, para falar sobre arte e criatividade, sobre audiovisual. Então eu convido vocês a ouvirem lá esse programinha. E por enquanto é isso. Em breve eu vou abrir as inscrições da Guerrilha, que estão fechadas, então guerrilha.club, né? Não sei se estiver aberta, você pode conferir lá, se não pode deixar seu e-mail. O mais legal de tudo, o mais legal de tudo tá fechado? Por enquanto está fechado, estamos reformulando, mudando algumas coisas, mas quem é membro... Reforma. Exato, quem é membro tá lá no grupo, a gente tá trabalhando lá, fazendo os desafios, sorteios, tudo mais, tá rolando, mas para novos membros, por enquanto, tá fechado. É a estratégia Clubhouse, Rafa, é só por convite, abre só de vez em quando, é uma boa jogada, é uma boa jogada. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que tá dentro do nosso tema empreendedorismo, que é marketing. O ser humano, ele não funciona de forma natural, tipo, você vai vender um negócio, o ser humano não vai acordar e falar, nossa, eu tô afim de entrar na guerrilha hoje, nem sabe o que é, mas eu tô afim de entrar na guerrilha. E às vezes a gente tem preconceito com o marketing, com o vendedor, porque a gente pegou muita gente exagerada, muita gente que mente, muita gente que inventa história e tudo mais. Então a gente acaba pegando uma aversão ao marketing, sendo que o marketing nada mais é que um facilitador de uma união de duas pessoas trocarem alguma coisa positiva. Então quando a gente vai querer sair com uma menina ou com um cara que seja, quer namorar, casar, pegar, que seja... Você tá fazendo marketing, você usa a roupa melhor, você põe um perfume, você escova o dente, você leva num lugar bacana, tudo isso é um facilitador, é um lubrificante social para que aquilo dê certo. O marketing é a mesma coisa. Então, uma das coisas que o marketing ensina e que o ser humano reage é a escassez. Então, quando a coisa tem menos acesso, quando a coisa tem uma promoção exclusiva que vai durar pouco tempo, aí, Marcelo, tudo isso faz a gente tomar uma atitude rápida. Cara. Vamos fechar o Sala VIP. Só abre uma vez por ano. Isso só existe porque as pessoas reagem a isso. Então, tipo, se a gente não reagisse à escassez, o marketing não usaria isso pra fazer suas vendas, né? Então é o jogo. Estamos fazendo tudo errado, Marcelo. Estamos fazendo tudo errado. Belíssima jogada. Vamos parar para repensar esse nosso modelo aí. Muito bem, então, se vocês quiserem seguir o Luquinhas, fiquem ligeiros aí nas redes sociais. O podcast dele realmente é muito legal, é muito conteúdo bom. E se você estiver ouvindo, depende de quando você estiver ouvindo esse episódio, é bem capaz que o Luquinhas já tenha reformado aí, já tenha passado aí a nova ideia do papel aí pra ação, né? E já esteja em pé aí o Guerrilha de volta. Então dá uma procurada aí nas redes sociais dele, é capaz de você já conseguir se inscrever e consumir aí todo o conteúdo que ele prepara com muito esmero e carinho e dedicação aí para todos vocês que são consumidores aí de podcast e de todo tipo de conteúdo audiovisual. A gente se vê semana que vem, segunda-feira, toda segunda-feira tem um episódio aqui pra você. E até lá, né, Marcelão? Isso aí, galera. Semana que vem tem segundo corte, na outra semana Sala de Edição tá de volta e vou fazer um pedido pra vocês. Se vocês puderem mandar esse episódio pra um editor, pra uma editora que você acha que vai ter interesse, vocês vão estar ajudando imensamente a gente, seja esse episódio, sejam outros episódios aí que vocês tenham curtido e que tem a ver com o tema aí que esse teu amigo possa gostar. Vocês ajudam muito o Sala de Edição. E fazer um outro pedido aqui, que eu acho que é uma coisa que a gente raramente pede, se você puder entrar lá no iTunes para fazer uma avaliação, caso você goste do Sala de Edição, vocês também vão estar ajudando a gente aqui a crescer, a chegar em outras pessoas e cada vez trazer conteúdos que eu espero que vocês gostem. Então fica aí o meu apelo. Vocês ajudam bastante a gente fazendo esse tipo de ação. É isso aí, agradecemos desde já e a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço para todos vocês.